E aí, Gus aqui, começando mais um episódio do Papinho Tech. Olha só que delícia, né? O podcast aí da família brasileira. Para você que ainda não segue, segue lá em todas as plataformas de áudio, as que prestam, né? As que não prestam eu ainda não subi. E também no YouTube, com imagens, para você poder ter a experiência única de ter o prazer, eu diria, né, Renatão? De ver a nossa beleza, né? Um pouco mais, assim, fica um pouco mais interessante, né? Então, já siga lá, se inscreva no canal, também para outros podcasts, né? Outros conteúdos também para você ter e também acompanhar outros conteúdos que também de vez em quando eu gravo sobre tecnologia. O negócio é o seguinte, o cara que eu vou falar aqui hoje, ele é especialista em desenvolvimento de software, back-end, então ele de fato é um dev, né? Vamos deixar... Já começando com polêmica, hein? Aí você fala assim, ué, mas quem que é front-end não é dev? Não falei isso, certo? Ele é professor, ele dá aula de Java, então ele com certeza é odiado por muita gente. Ele é piauiense, certo? Eu falei certo? Difícil falar isso aí, cara. Dá um trava-língua. E ele é um fã incondicional de K-pop. Hoje eu falo com ele. Renato Filho, o Renatão. E aí, Renatão? Beleza, mano? Boa noite, Gus. Boa noite, pessoal que tá assistindo aí. Pô, uma honra estar aqui, depois de tantos episódios assistindo aí com vários convidados especiais, alguns colegas, ex-colegas de trabalho, pessoas que Alguns eu admiro nem aí. tanto especiais. Né? Há controvérsias aí, né? Cada um. Mas, pô, muito bom estar aqui participando. Venho assistindo bastante, né? Escutando, agora assistindo também, né? Porque agora tá em vídeo. Vários episódios legais, então foi muito bom receber o convite do Gus para estar participando aqui. Bom, vamos lá, algumas coisas. Eu dou aula de Node, não de Java, mas já dei aula sobre Java, já trabalhei por bastante tempo sobre Java. Você é contra Java, não? Já fui. Hoje em dia eu tô muito aquela vibe que se tá pagando as contas, tipo, vai que vai. Na época que você dava aula de Java, você era contra Java. Eu tava no comecinho, acho que já vai dar para puxar um pouco sobre a minha carreira aqui no meio, mas eu tava no comecinho do meu amor com Ruby on Rails. Então Entendi. eu acho que quem já programou com Ruby on Rails sabe que tem uma paixãozinha que você começa a ignorar tudo que não seja Ruby on Rails, que Rails vira aquela coisa mágica, especial, você não quer saber mais de nada. Então, é o React hoje, para quem é front, né? Acho que é bem nessa vibe mesmo. Mas nessa época eu comecei a olhar um pouco torto ali pro Java. Mas hoje em dia eu tô bem tranquilo em relação a isso. Eu acho que qualquer tecnologia que você domina bem, que primeiramente paga suas contas, que você consiga resolver um problema do mundo real, tipo, não interessa se for com assembly, se você tiver que codar isso e codar bem, tá valendo. Nossa, Assembly é um negócio cabuloso, cara. Esses dias eu tava vendo, eu vi um post, acho que foi do Lucas Montano, cara. Ele meteu um print falando do FFmpeg. É assim que fala? Sei lá, aquele protocolo de imagem lá. Tá ligado? E aí os caras, eles colocaram que é feito em C e Assembly o bagulho, velho. Então aí, ó, pra você que tá começando a programar agora em React, então o negócio é mais embaixo, cara, né? Então assim, no final das contas, meio que qualquer coisa vira C, né, velho? Até JavaScript vira C, né? A hora que o bagulho vai compilar, vai para baixo nível até chegar no hard, o negócio meio que as conversões malucas lá e é o Czão da massa, velho. C tá por baixo de tudo lá, né? Vai virar tudo código objeto que é executável lá pelo computador, pela máquina e vai que vai. E Renatão, assim, eu acho que não é o seu caso, cara. Pelo seu perfil, assim, e tudo mais, mas eu tenho um pouco de dúvida, então aí você tira essa dúvida. Eu tenho uma teoria comigo que é a seguinte: o Java, ele é odiado pelas pessoas, ou pela grande maioria das pessoas, justamente por causa do professor de Java que a pessoa teve. Então ela entra na faculdade
E aí ela olha lá e fala assim, nossa, tem uma disciplina chamada Programação Orientada a Objetos. Não me parece muito difícil, né? O nome ele é fácil. Aí você fala, tá bom, aí você entra. Aí é Java. E aí normalmente o professor de Java, ele tem um pouco de ódio em seu coração e o único objetivo dele é destruir a vida do aluno. E aí é onde tem esse embate, né? E aí o aluno ele passa a odiar Java em razão do professor. Você concorda com essa teoria ou não? Ou, não tanto. Mas eu entendo o porquê de muitas pessoas não gostarem do Java. Eu acho que também depende muito da experiência prévia da pessoa com programação. Eu vou falar o meu caso, tá? Eu fiz um curso superior, né, de sistema de informação, e lá eu comecei pelo famoso Portugal. Visual G, você chegou a estudar da aula Não, com cara, Visual G? graças a Deus. Eu sou absolutamente contra esse uso. Então, eu não tive muita escolha, que na verdade eu vi 2 vezes. O professor mandou um abraço. Né, meu primeiro contato com programação foi com Portugal e sem interface gráfica nenhuma, foi tudo ali no quadro. Tipo, Não tinha nem passei aquele Visual G da vida, assim. Não, tinha, mas eu só fui ter contato no meu segundo período, no meu segundo semestre Entendi. no curso técnico. E eu acho que só voltar 2 passos, né? Como é que eu entrei nesse mundo da programação? Primeiramente, eu fiz um curso técnico em informática, e a história engraçada já começa aí, porque na época, o meu único contato com programação era o Matrix. O único lugar que eu tinha ouvido falar de O alguém filme programando. Matrix? O filme Matrix. Isso era o quê? 2007, 2006, por aí. Era o único contato que eu tinha assim, com a ideia de um programador. Mas nessa época você entendeu o filme, cara? Que também tem Não. essa. É um filme bem complicado. Você vê, você acha legal, muito doido e tal, não sei o quê, mas entender mesmo é pra poucos. Você demora anos e anos para entender o que tá acontecendo. Os 2 últimos, nem tanto, né? Porque isso é mais de ação. Mas o primeiro, de fato, ali, você depois tem que estudar filosofia para poder entender o filme, né? Que é cheio de conceitos filosóficos do mito de Platão lá, da caverna, né? Então, realmente é bem complicado. Mas, enfim, a única imagem de uma pessoa programadora que eu tinha contato era o Neo nos filmes, né? E aquela ideia que eu acho que ainda hoje existe na cabeça de muitas pessoas. Tudo bem que hoje em dia tem muito mais série, mais filme, muito mais coisas falando sobre programação, mas eu acho que para muita gente a ideia de uma pessoa programadora é ali o Neo digitando aquelas telas, descendo aquelas letrinhas verdes, a pessoa programando numa velocidade gigantesca, tipo, digitando não sei quantos caracteres por segundo. E tomando a Red Pill. Isso. Absurdo, cara. Então, assim, a primeira minha referência na programação era isso. Mas eu entrei nesse curso não com o intuito de virar uma pessoa programadora. Na época era muito comum a questão da montagem e manutenção de computadores, né? Era tipo, quando eu tava começando ali, formatar, instalar o Windows, andar com o serial do Windows. Inclusive, eu lembro muitos amigos meus que decorava o serial. Você falava lá, a pessoa decorava um monte de caracteres, sei lá, uns 36, 48 caracteres. Eu não lembro porque eu não decorei. Mas era muito eu não comum. sei porque eu sou mais jovem que isso. Entendeu? Na minha época aí já não tinha mais serial. Bota fé. Mas, enfim, eu entrei nessa área com esse intuito de, vou aprender montagem e manutenção de computadores. É o curso técnico informática, deve ensinar isso. E a minha primeira aula foi sobre algoritmos. Tipo, primeiro dia, primeira aula, e eu nunca tinha ouvido falar daquilo. A ideia de você juntar um conjunto de passos para executar, que o computador vai executar aquilo ali. E o mais doido, porque, como eu falei, nesse primeiro semestre inteiro desse curso que eu vou fazer, eu não tive nenhum contato com o computador. Era tudo na lousa e no caderno. Então o professor passava lá, o que é algoritmo? Então você vai escrever lá os algoritmos mais clássicos, né? De
para aprender estrutura condicional, para aprender o que é o laço de repetição, tudo você debugando na sua mente ali no caderno, fazendo rabiscos, né, para entender. E eu lembro que assim, o primeiro semestre eu não entendi nada. Tipo, eu tava totalmente viajando assim, o que é isso? Para que isso vai ser útil? Até que no final do semestre o professor passou um trabalho, umas 30 questões, que aí sim ele já tinha que resolver no Visual G. Já tinha que digitar lá o código e ver o código executando no computador. Aí eu lembro que assim, foi uma catarse, assim, tipo... agora sim eu tô vendo o negócio executar, apertando lá o botãozinho de play e vendo as coisas acontecendo, o computador esperando digitar alguma coisa para em cima disso dar um resultado. E aí que deu aquele estalo e que eu comecei agora eu gostei disso aqui, né? Agora para mim tá fazendo muito mais sentido que, né? It's Alive, aquela sensação lá do filme do Frankenstein, assim, tô botando esse negócio para rodar, então tô falando, tô conversando com o computador, ou melhor, tô dizendo pro computador como ele tem que me responder, né? Que muita programação é isso, você falar pro programador como ele vai reagir aos seus porque inputs, ele é obediente, né? Ele faz o que a gente mandar. Eu lembro muito que o professor falava, né, que o computador não é nem mais burro, nem mais inteligente que nenhuma pessoa, ele só faz exatamente o que você pedir para ele fazer, né? Então, foi bem interessante, assim, né? Foi um pouco assustador no começo, mas depois, assim, peguei gosto. Mas enfim, né? Falei tudo isso para dar um contexto, mas para voltar lá para a questão da programação orientada a objetos, né? Eu acho que o que assusta mais é quando, se você já tem um contexto, eu acho que hoje em dia deve ser muito mais intenso esse processo, que o Java é uma linguagem que é muito burocrática. Para você escrever o primeiro, eu não sei como tá agora, que já faz um tempinho que eu tô sem codar nada em Java. Eu acho que a última vez que eu codei algo em Java foi em 2013 ou 2014. Mas com certeza não melhorou. Mas, por exemplo, eu lembro que para rodar o Hello hoje, você tem que criar um arquivo com umas 10 linhas. Você tem que criar uma classe. Dentro da classe, você tem que criar um método Public main. Static Void Main. Eu decorava, cara. Eu lembro que no Eclipse tinha um snippet para criar o main que era PSVM tab. E ele fazia lá o Public Static Void Main. E no NetBeans, que eu cheguei a trabalhar nos dois, eu acho que era main. E aí ele completava para você e gerava lá, né? Então já ajudava um pouquinho. Mas, poxa, até às vezes para executar era complicado, porque você tem que instalar o Java, JVM, e se você instalar e não der certo, aí nada anda. A instalação dava uns pau também, velho. Aí você não sabia o que você fazia, tinha que formatar a máquina para tentar de novo. Porra. Nossa, cara, na época que eu peguei o Windows Vista, eu tive muito problema de instalação com Pô, o Windows Vista era muito triste, cara. Cara, eu acho que eu passei uma semana inteira tentando instalar o MySQL no Windows Vista. E tipo assim, e foi fuçando em fórum. Eu lembro muito do Guji. Na época, o Guji é os primórdios aí do que hoje em dia é a Alura, né? Que era da pessoal da Kaelon. Nossa, eu vivia lá no fórum do Guji, assim, procurando. Minha instalação do Java deu ruim aqui. Por que não deu certo? Aí tirava print, ficava pegando as mensagens até achar a solução. Então tem isso, né? Um pouco ali do medo do Java, que é essa questão da burocracia, né? E o Java você meio que já tem que indiretamente você já vai ter contato com a orientação objeto para fazer Hello hoje, né? Porque você tem que criar uma classe. Antes mesmo você entender o que é uma classe. Então, exatamente. Isso aí já dá um pouco de medo ali também. E para quem hoje em dia começa com JavaScript, que você vai lá, abre um arquivo e coloca um console log, sei lá, poucos caracteres. Você nem precisa fazer isso, né? Às vezes você vai lá, abre o seu navegador, abre o inspecionador de elementos, já vai direto no browser ali, você já vê o resultado, você já consegue usar os operadores matemáticos, né? Então tem essa burocracia mesmo, assim, de começar no Java. Para mim não foi tão impactante assim, porque lá no Visual G, depois no Pascal, assim, não era tão complexo, né? Porque é uma linguagem mais estruturada, né? Você já trabalha mais com a questão de não exatamente procedimentos, né? Eu acho que é uma coisa que hoje em dia ninguém mais sabe o que é, mas eu lembro muito que tinha procedimentos e funções, né? Então, assim, para você começar a executar, tinha uma curvazinha assim, mas não era tão grande como no Java. Então o Java já começa a assustar por isso aí, né?
o setup de instalação mais complicado, essa questão do próprio background com programação orientada a objetos, sem contar que programação orientada a objetos, aí acho que já puxando uma polêmica, é um assunto que poucas pessoas sabem explicar direito. É meio complicado, porque às vezes vai por um lado muito lúdico, classe animal, classe alguma coisa. Aluno, tá, sempre tem a mesma coisa. E apesar de fazer sentido, assim, em algum nível, ainda é muito longe da realidade de tipo, mas tá, por que eu preciso criar isso, né? Qual é a aplicação prática? E eu confesso que eu vi ver, assim, a programação orientada a objeto num nível mais tangível e vendo mais diferença no dia a dia, no resultado final, faz pouco tempo. Faz uns 2 anos atrás que eu voltei a estudar o assunto, até para poder ensinar. E aí que eu fui atrás de algumas referências, como o próprio Branas, né, que você entrevistou recentemente. E aí me deu outra visão, algumas leituras que eu fiz a respeito. Tem um livro muito bom, indicação aí de outro colega aí da Tribe, que é o Alberto. Ele me indicou um livro chamado 99 Garrafas de O, 99 Bottles of O. E esse livro ele traz uma pegada de ensinar orientação a objeto. 99 garrafas do quê? De orientação a objeto, de O. De O, tá, entendi. E esse livro, assim, ele traz uma visão sobre a orientação a objeto, assim, num nível que eu nunca vi antes. De como aplicar. E acho que já entrando um pouco no assunto da orientação a objeto, que as pessoas veem a orientação a objeto como se fosse um grande bloco de coisas. Quando, na verdade, e aí foi uma compreensão que eu vi ter mais nesses últimos anos, estudando mais a respeito, a orientação a objetos, na verdade, são vários assuntos que surgiram em momentos diferentes, que se juntaram para formar uma disciplina, né? Que é a questão do polimorfismo, do encapsulamento, que eram coisas que existiam independentes e que em algum momento alguém juntou tudo isso, todos esses conceitos, teorias, e colocou um nome para isso, que é a programação orientada a objeto. Que eu acho que às vezes já é meio estranho que a pessoa tem um contato com programação orientada a objeto, já com esse guarda-chuva, né, dos 4 conceitos fundamentais, e não entende muito bem de onde surgiu esses conceitos, né, e como esses conceitos podem ser aplicados ali no dia a dia quando você está codando. Então eu acho que foi, inclusive, um grande aprendizado assim, com o curso do Branas, com esse livro, foi de focar mais nos conceitos que, por acaso, formam o que a gente chama de orientação a objeto, né, principalmente ali a abstração, encapsulamento, herança e o polimorfismo, né? E aí eu tive outra, tipo assim, foi quase que reaprender a orientação a objetos. Porque eu acho que tem muito isso. Às vezes você acha que sabe orientação a objeto, e de repente o que aconteceu comigo foi um momento que eu vi que eu não sabia exatamente. Eu achava que eu sabia, mas eu não sabia na prática de onde surgiram esses conceitos, como é que eles podem ser aplicados. E a partir do momento que eu comecei a chegar com essa perspectiva, né, de que quando faz sentido aplicar, porque eu acho que nada na tecnologia você tem que seguir o mantra de usar porque estão te falando, você tem que usar porque você vê que faz sentido utilizar, que vai resolver o problema para você, né? Então, a partir do momento que eu vejo muito essa burocracia também, que eu acabo pegando muito no ensino do Java, né? De trazer esses conceitos de uma forma muito formal para seguir meio que um checklist e ensinar, olha, a orientação a objetos são esses 4 conceitos e a forma de você implementar esses 4 conceitos é isso aqui. Quando, né, você traz isso numa aplicação mais real, um problema mais do mundo real e vai aplicando esses conceitos aos poucos, beleza, que eu usei a orientação a objeto. Então, enfim, devaguei, mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim, esse terrorismo todo em cima do Java, da orientação a objeto, porque eu acho que vem um pouco de como é apresentado, né, e que às vezes soa muito burocrático, e isso afasta um pouco, principalmente para quem está acostumado de vir de num paradigma mais estruturado, mais dinâmico, em que você não precisa tanto dessa burocracia para fazer as coisas funcionarem, né? Então, beleza, vou lá, codo as coisas de JavaScript, vou criando uma função que chama outra, beleza, tá tudo certo, tô conseguindo fazer funcionar, mas o ouro tá na hora que você vê, tá vendo isso que você faz com um funcional? Dá para ficar ainda mais organizado você pegar esse conceito, essa ideia que alguém teve há 40 anos atrás
e aplicar, né? E você vai ver a diferença, assim. Então acho que é muito pela não usar por ser um mantra, mas usar porque vai resolver um problema ali. E acho que se as pessoas trouxessem mais com essa perspectiva, a orientação a objetos, essas linguagens orientadas a objetos em geral, elas seriam vistas de outra forma. Que é muito a abordagem que eu tento seguir na hora que eu vou ensinar ali a orientação a objeto, quando eu vou compartilhar algo a respeito. Cara, você trouxe aí alguns pontos interessantes, assim, porque de falar de orientação a objeto, realmente é um negócio complexo, porque é um monte de coisa complexa junta, e aí, assim, duas coisas. Primeiro, é que quando você é dev e vai codando, e vai aprendendo, batendo cabeça, e vai acontecendo e tal, não sei o quê, não necessariamente a galera sabe explicar o que tá fazendo. Então, eu acho que esse é um ponto. Não sabe o nome das coisas. Então, assim, às vezes o cara sabe fazer um polimorfismo lindo, cara, assim, de olho fechado, mas ele não sabe explicar o que é e nem sabe, às vezes, que se chama polimorfismo aquilo ali. Então, tem muita questão conceitual, assim, né? Que o professor, normalmente, ele sabe, porque isso é um negócio um pouco mais teórico, então ele sabe, tipo assim, ó, tem um negócio chamado polimorfismo, tem isso aqui, tem aquilo outro, blá, 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 blá. Só que, por outro lado, você também tem uma galera que é professor que não sabe fazer na prática. Então, aí você tem um cara que sabe a parte teórica e que vai ensinar. Aí na hora que ele vai ensinar, aí ele vai ter um pouco de dificuldade, porque como ele nunca viveu isso no mercado, aí ele vai usar os exemplinhos basicão lá que tem nos livros e tal, não sei o que, e vai ficar só nesse universo mais simples, assim, né? Se você consegue juntar as duas coisas, é o lado perfeito, né? Então, um cara que já trabalhou no mercado, que sabe como é que funciona, assim, não necessariamente precisa literalmente trabalhar no mercado. Se você querer e for atrás, você também consegue ser um cara, um professor muito bom, com visão de mercado, sem necessariamente trabalhar no mercado. Mas aí trazer a didática e explicar a teoria, aí sim, cara. Aí faz uma diferença danada. Então, só que isso é raro, né? São raros aí ó, as pessoas que têm as duas coisas, né? Porque ou o cara é dev e não quer dar aula, ou ele quer dar aula e é dar aula, cara. E aí? Como é que faz, né? Pois é. No fim, a gente tem que buscar as duas coisas. E aí isso vai variar bastante da qualidade do curso e tal. Mas aí eu acho que sempre e não só especificamente com Java, com qualquer coisa, na verdade. Você tem esse gap entre esses dois lados, aí é onde o aluno ali que tá iniciando, que não sabe para onde ele vai, aí ele se perde, cara. Fala, puta, e aí, mano? Aí tranca a matrícula, vai embora, desiste. Né? Com certeza. Assim, pô, eu quero mexer com o computador, você vai ficar um semestre inteiro fazendo escrever um bagulho no meu caderno, cara. Se ele não Sim. consegue entender isso, então, mas não tem culpa do professor também, cara. Por que você não explica qual que é a ideia da parada, né? Sei lá. Sim. Pois Aí é. entra muito o que aconteceu na pandemia, cara. Então, tipo, teve um boom gigante de oportunidade, né, de vaga. Aí o pessoal começou a aparecer também vários cursos e tal, específicos ali, aí começaram a vender um negócio um pouco mais simplificado para poder atender o mercado mais rápido. Aí é onde vem o JavaScript forte pra caramba, junto com o React, porque, cara, numa aula, na primeira aula de JavaScript, você faz a pessoa criar ali um HTMLzinho, faz um CSS, ela vê o bagulho acontecer, né? Executa, aparece no browser, que legal, fiz o meu primeiro site. Puta, então ela entendeu como é que é, aí a partir daí você vai. Só que aí também você vai só até um ponto que é superficial ainda, mas aí que muita gente conseguia emprego, mas que, tipo, cara, você ainda não é dev mesmo, velho. Porque tem tanta coisa que você precisa ver que tá ao entorno que, vamos lá, vamos fazer um negócio mais robusto aqui, vamos estudar um pouquinho mais e tal. Acontece. Sim. E eu acho que isso tem muito. É uma perspectiva que eu tenho, que é. Se formou uma geração de pessoas, e eu acho que isso não é só na pandemia, até porque eu mesmo já tive essa fase, mas de ser pessoas que
não exatamente codam, elas replicam tutoriais. Tipo, elas replicam ali, vou fazer um clone do tal site aqui. Aí beleza, vai lá, ela vai replicando os passos, mas na hora que ela precisa fazer uma coisa que seja ligeiramente diferente, essa liberdade criativa, quando a pessoa não tem os fundamentos, né, de pensar o problema, eu acho que, por um lado, essa questão que eu falei, né, de ter passado um semestre inteiro codando no caderno, foi muito bom porque me deu essa visão muito de usar minha mente como um debugger. De, tipo, pensar o algoritmo, ver, se tal valor aqui for verdadeiro, vai para cá, se não, vai para lá. Né? O laço Não função tem vai nenhum repetir feedback de onde tá o erro, cara. Você tem que descobrir. Sim, Na unha. exatamente. E aí, muitas pessoas vão seguindo alguns tutoriais e vão vendo só tudo dando certo. Mas aí vem muito o lance que, quando não consegue, né, quando vai lá e reproduz alguma coisa lá, dá um erro, às vezes não sabe ler um log, tem dificuldade ali de pesquisar mesmo, né, qual é o problema. Sem contar essa parte de ficar muito preso a seguir algo que alguém já fez antes, de só reproduzir e não ter esse lado criativo, que eu acho que a programação também puxa muito esse lado criativo, né, de você pegar um problema, abstrair ele na sua cabeça aqui e transformar isso em código, né? Tem até uns memes aí que dizem, né, que ser uma pessoa desenvolvedora é uma pessoa que transforma café em código, né? Uma máquina que transforma café em código. Eu, apesar de não beber tanto café, acho que tem muito isso, né? De, tipo, é a pessoa que realmente vai olhar ali um problema do mundo real e transformar isso na forma de código. Mas para, né, ocorrer né, esse processo, você precisa ter uma noção do que você está fazendo e não simplesmente replicar, por exemplo, vou criar um componente formulário aqui no React. Vou criar uma lista. Beleza, é importante ter essas bases, fundamentos, porque ninguém vai começar a fazer nada do nada, né? Precisa ter. Mas o problema é quando você fica preso só a isso. E aí eu acho que vem muito os primeiros desafios, né, da pessoa sair do nível júnior para ir para o pleno, que é ter essa criatividade e conseguir desenrolar, ter esse jogo de cintura, né? Para desenrolar e aprender as coisas por conta própria ou fazer uma coisa que talvez ninguém tenha feito antes. E aí é onde muita gente sofre, né, para poder evoluir. Eu digo que eu, por muito tempo, me coloquei nesse comum. lugar de só conseguir fazer alguma coisa se eu visse o tutorial falando como fazer aquilo que eu estou pretendendo fazer. Eu lembro muito dessa época do Rails, tinha um site que eu gostava bastante, que era o Rails Caches. Era um site de screencasts e sempre que eu precisava criar uma funcionalidade nova, a primeira coisa que eu via era, será que o cara lá do Railscast já fez algo parecido? Então eu primeiro pesquisava para ver se ele fez algo parecido, para assistir o screencast, para ir montar. E por um lado, é bom você fazer isso, porque você vai criar um referencial, mas o problema é quando você fica limitado a isso, né? E, tipo, não conseguir fazer nada se você não achar um tutorial de alguém que já fez aquilo ali antes. Porque nem... Até porque se tudo já tivesse tutorial para fazer, o papel de uma pessoa desenvolvedora se torna obsoleto. Né? Exatamente. Então, tem que criar essa autonomia. Esse de replicar, realmente não vejo nenhum problema. O que eu gosto de falar é assim também, cara. O pessoal gosta de falar falar mal de, pô, você vai ter Pokédex, cara, no seu GitHub, pelo amor de Deus, cara. O problema não é esse, cara. O problema não é de você ter uma réplica da página do Nubank, você ter lá o Twitter, você ter o Pokédex, essas paradas assim. Acho que não é o problema. O problema é assim, se você tá realmente fazendo só um fork no projeto lá do curso que você faz, e aí não mexendo em nada, só fazendo um negocinho ou outro, você não tá aprendendo nada. Agora, se você tá seguindo, aí você assistiu a aula, porque isso é extremamente comum, né, cara? A pessoa falar pra gente assim, puta, eu tô te vendo fazer, cara, eu entendo tudo, a hora que eu vou fazer eu não consigo fazer nada. Então, você não tá entendendo de verdade, né? Então, assim, pega o que a gente fez, pega o que o professor lá que tava, a pessoa que tava ali no vídeo tava fazendo, assistiu, você viu que entendeu, cara, apaga, e aí você tenta fazer sozinho, velho, sem olhar em lugar nenhum. Você vai sempre parar em algum lugar. Puta, que enrosquei. Deixa eu ir lá dar uma olhada. Aí você dá uma colada. Aí você vai, papapá. Então, essa construção de tentar ir fazendo
sem olhar em lugar nenhum, ela é importante. Aí depois que você fez lá o raio da sua Pokédex, aí você subiu, beleza. Mas não fica só nela, né, cara? Então você já começou, já sabe mexer com a API, chamar um endpointzinho ali, mexer com código assíncrono, beleza. Vamos fazer outra coisa. Pega uma outra API. Pô, cara, tem repositórios do GitHub com centenas de APIs gratuitas que você pode fazer uma parada parecida, cara. Não precisa ser com um Pokédex, cara, um Pokémon. Ninguém mais aguenta esse bagulho, né? Mas é praticar. E aí tem aquelas orientações assim também, né? De que até esses dias eu tava vendo o mano Davinho, ele falou, meteu essa na live dele lá, e eu acho que tá certo, cara. Pô, vai no seu bairro, cara. Vê de repente lá uma padaria, não sei o que, você oferece, fala, ó, você quer eu faço, de graça. Você vai lá, você faz, e aí por quê? Aí você vai ter que entender a regra do negócio, então aí fazer o levantamento de requisitos, né? Você vai construir o seu README do projeto, ele não vai vir pronto, né? Você vai entender o que a pessoa quer, aí como é que funciona, você vai construir, você vai ter que fazer o build desse negócio, vai ter que subir num servidor, aí você vai começar a ver que o negócio é muito mais complexo, cara. E assim, aí você cria um pouco de casca também. Aí você tem um portfólio real, né? Então tem que ter um pouco de audácia, às vezes, também, né? Pô, vamos pra cima, cara. Se não, Com você abre certeza. lá o GitHub. Imagina recrutador, velho. Depois Sim, que tem lá os eventos da Rocket City, por exemplo, você tem lá sim. 3.000 pessoas fizeram. Aí você vai ter 3.000 GitHub, tudo igualzinho, velho. O mesmo bagulho lá, entendeu? Porra, não, cara. Tem que ser alguma coisa diferente. Tem que Com destacar, né? certeza. Eu acho essa dica muito boa. E às vezes você mesmo já tem uma ideia de alguma coisa que você precisa fazer. Ah, sei lá, eu tenho uma planilha aqui que eu uso do Google Drive, mas eu tenho umas coisas que eu não consigo fazer na planilha. Então já é uma oportunidade para criar uma É, aplicação, né? E transformar isso, né, e se colocar como um desafio, né? De tipo, poxa, eu vou pegar e tentar replicar isso aqui, mas personalizando porque eu não consigo fazer tal coisa no Google Drive, aqui no Google Sheets, seja um controle de, sei lá, dos meus gastos mensais. Eu preciso organizar, posso fazer uma aplicaçãozinha para fazer isso aqui, né? Então, se colocar esses desafios para fazer algo que seja seu, com sua cara, né? E ter, né, de fato, o desafio ali de pegar e montar coisas, não necessariamente fazer algo que já está descrito no README, né? Essa uhum. questão toda de pensar realmente um requisito, diminuir o escopo, que às vezes você pega e do nada você quer fazer uma aplicação mega complexa. Aí, pô, não Uhum. dá para fazer, né? Tipo, não vou fazer aqui um sistema contábil inteiro igual uma empresa que já tem 10 anos que trabalha naquele produto com uma equipe gigantesca. Mas, É. sei lá, tem uma tela aqui dessa aplicação que eu acho interessante, então eu vou tentar reproduzir ela, né? E aí você vai criando esse portfólio que vai te diferenciando ali, não vai ficar todo mundo com a mesma aplicação lá no GitHub, né? Mas eu acho realmente interessante colocar esses desafios. Você faz ali o mínimo, né, cara? Então, pô, vamos criar o escopo mínimo, né? O povo chama de MVP, né? O Uhum. mínimo produto viável. Então, o que é o mínimo para poder o negócio funcionar? É isso aqui? Beleza. Então vamos fazer o mínimo. Depois a gente vai colocando outras coisas ali, vai melhorando e tal. É infinito, cara. Sim, Tem um pensamento de que todo sistema é infinito, né? sim. Nenhum fala assim, não, agora não tem mais nada para arrumar, não tem mais nada para adicionar, ele tá perfeito para sempre. Não, cara, né? Ele tá em constante melhoria, né? Então, ele é Sim. infinito no final das contas, né? Mas, Renatão, como é que você. Queria saber como é que deu errado, na verdade, na sua vida, para você ir querer ir para a área de dar aula, cara? Ser professor? Então, vamos lá. Ou, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Talvez não pareça aqui eu falando, mas eu sou um cara muito, muito tímido. Hoje em dia eu sou um pouco mais tranquilo em relação a isso, mas ainda assim muito tímido. E durante a faculdade eu fui muito tímido, mas uma coisa que me aproximava dos meus colegas de faculdade era quando a gente precisava estudar para uma prova, ou então às vezes tinha um trabalho que era fazer
algum código, né, algum projeto. E aí eu lembro que já na faculdade eu gostava muito de ensinar o que eu estava aprendendo. E eu tive vamos dizer, a sorte, porque quando eu comecei a faculdade eu já tinha um semestre no outro curso que eu fiz, né, no curso técnico de informática. Então, durante o meu primeiro ano de faculdade, eu fiz ali, em paralelo, o curso técnico, onde eu estava aprendendo Java, PHP, SQL, enquanto no primeiro semestre da faculdade, eu estava vendo as mesmas coisas que eu já tinha visto no primeiro semestre do curso técnico. Então, assim, eu já sabia, né, já estava um nível além de todo mundo que estava na faculdade, porque eu já sabia o que era programação, já tinha escrito os primeiros códigos, né? E isso aí me ajudou muito a aproximar me aproximar das pessoas, né? Dos meus colegas de turma. Que tipo assim, como eu já tinha experiência, então já estudava para a prova, né? Já passava ali para eles, mais ou menos, olha, isso aqui, por exemplo, estrutura condicional, faz desse jeito, lá essa repetição é desse outro, né? Então, esses foram os meus primeiros lampejos, assim, com a educação. E ao longo da faculdade inteira, eu tive muitos momentos ali de ter que. Trabalhos que eu tinha que apresentar na cartolina ou ali no data show, né? Então eu me expus muito ali de ter que apresentar trabalhos, né? Eu acho que isso aí foi aos poucos me criando me possibilitando essa experiência, né? De compartilhar conhecimento. E o O episódio pessoal mais. reclama muitas vezes, fala assim, pô, eu tenho vergonha, não sei o quê, mas, cara, essas são oportunidades de você ser colocado obrigatoriamente, Sim. compulsivamente, numa situação desconfortável que daí no fim te faz evoluir, né, cara? É legal isso aí. Sim, sim. Na época eu nem sabia, né? Que é um termo relativamente novo, né? Pelo menos para mim essa questão toda de soft skills e tal. Então, mas já foi um jeito de treinar, né? É, Comunicação, oratória, né? Você se colocar na situação que você tem que falar na frente de uma sala para 30, 40 pessoas, né? Então isso foi me desinibindo um pouco na hora de compartilhar conhecimento. E o episódio mais engraçado foi que já no finalzinho da faculdade, já no 8º semestre, tinha exatamente 8 semestres da faculdade, na época eu já estava com 3 anos de experiência, né? Porque outro fator. Assim que eu terminei o meu curso técnico em informática, isso foi em 2009, em 2010 eu já comecei a trabalhar na área, num estágio. Então eu estava legal. lá fazendo estágio com PHP. Então ali, por boa parte, praticamente 75% da minha faculdade eu já estava trabalhando na área enquanto eu estava estudando. E quando você está trabalhando, né, os desafios que você tem é muito diferente dos desafios que você tem estudando. Sim. Né? Porque ali que a gente estava conversando agora há pouco, ali sobre orientação a objeto, a própria às vezes é muito específica, é fazer a classe tal que herda da outra classe, né? Enquanto ali, quando você está trabalhando, você tem desafios de botar um negócio para funcionar, né? Criar uma funcionalidade que vai, por exemplo, lidar com um banco de dados. Na época, isso é a época pré-React. Então eu trabalhava muito com jQuery para deixar as páginas dinâmicas, assim, era um pesadelo, cara. Sim. Criar um modal em jQuery era, assim, absurdamente Mas na complicado. época era a crista da onda, bicho. Nossa, na Né? época era o que tinha mais de revolucionário. Se você queria fazer uma página que não fosse aquela questão de apertar o botão, ter que recarregar a página para ver ali os dados que você inseriu, né? Você ia lá no jQuery, usava lá o famoso Ajax. Eu acho que hoje em dia eu acho que as pessoas nem sabem nem mais o que é um Ajax. É tudo FET, Axios para cá e para lá, né? Mas o famoso Ajax ali você fazia as aquisições, né? E era muito monolítico ali, né? Você desenvolvia front, back-end, tudo junto. Não, esse dia eu tava falando, não lembro com quem que eu tava falando, mas você subia os arquivos, cara, depois pra poder ir pro servidor num No FTP, mano. Sim, Entendeu? FileZilla. Pô, ninguém mais mexe com esse bagulho, não, mano. Pois é. Não, hoje em dia tem integração contínua, GitHub Actions, você tudo É. automatizado em forma de código. Na época não, você tinha que baixar o programa, subir arquivo, arquivo. Para fazer um deploy novo, você tinha que ir lá e abrir o FTP. Então era bem mais sinistro, né? Mas enfim, nossa, perdi aqui onde que a gente estava. Aí você Tava falando. começou na faculdade e tal, Sim, e tá. pra ir pra onda de ser professor, você tava começando ali no PHP,
no seu trabalho? Isso, isso. Então, por boa parte da minha faculdade eu trabalhava, né? Então isso me dava muito mais experiência ali. Por exemplo, quando eu estava no. Eu lembro que a disciplina de orientação a objeto foi no quarto período. Então, no trabalho eu já tinha contato com orientação a objeto, né? Então eu já via ali o que era a herança, a classe, no PHP, depois que eu fui Uhum. para o Java. Então, assim, eu já estava um pouco mais à frente do que a maioria dos meus colegas, né, que estavam vendo aquilo ali pela primeira vez. Então, já compartilhava muito meu conhecimento. E, assim, um episódio marcante que eu lembro foi já no último semestre, na época eu já estava trabalhando com o Ruby on Rails, e eu lembro que no último semestre tinha uma disciplina que era Coringa. Muitas faculdades fazem isso, né? Tem sempre uma Uhum. disciplina ali que o professor decide, né, o que é que vai passar, né? E eu lembro que o professor na época escolheu falar sobre Ruby on Rails. E aí eu lembro que teve um dia que esse professor faltou. E aí eu tava lá na sala e todo mundo já sabia que eu trabalhava com Ruby on Rails. E eu pensei, ô Renato, o professor faltou. Não quer falar pra gente aí sobre esse Ruby on Rails? Aí eu, tá bom, vou fazer aqui. Eu abri, já tava com Da o hora. notebook na época. Liguei lá o Datashow, comecei a falar, olha galera, esse aqui é o Rails, você faz o CRUD desse jeito. O Rails é cheio dos comandos lá, né, pra gerar código, tal do scaffold. Eu fui mostrando lá pra galera lá o famoso como criar um blog em 5 minutos no Rails, né? Que foi um negócio que deixou o Rails muito famoso. Que, cara, você Uhum. roda 2 comandinhos lá, você tem a aplicação inteira já com CSS utilizada, toda bonitinha e tal. Então, assim, foi o primeiro lampejo, assim, que eu tive. Poxa, eu gosto de fazer isso, de ministrar uma aula, né? E foi feito, assim, de uma forma totalmente aleatória. E aí, beleza, me formei. E há uns 2 anos depois que eu me formei, isso já é 2014, eu me formei em 2012, mas isso, eu lembro que em 2014 surgiu a oportunidade para uma vaga de pessoa instrutora no Senac do Piauí. E aí, na época, eu vi assim, pô, acho que é uma boa oportunidade, assim. Eu já estava trabalhando, isso, 2014, eu estava trabalhando desde 2010, né? Então já tinha uns 5 anos de experiência, né? Como pessoa Legal. programadora. E aí surgiu essa oportunidade, era para o curso de desenvolvimento web, que era praticamente stack ali, PHP, HTML, CSS e JavaScript com jQuery. Era Isso, tipo um né, curso olhei. livre assim ou era técnico, algum bagulho desse? Era um curso técnico. Técnico. Eu lembro que tinha uma carga horária de 60 horas, aí acho que era 1 hora por dia, então durava mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio. E aí, na época eu tava querendo uma renda extra, né? Eu já tava trabalhando com programador, mas surgiu essa oportunidade de dar aula no horário da noite, final de semana. Vou aproveitar aqui. Eu acho que é muito comum, inclusive, esse Complemento de formato, renda né? aí é muito. É, Sim. Eu acho que muitos sim. professores programadores acabam entrando nessa área de educação muito. Vou aqui dar aula de noite ou final de semana para complementar aqui com a renda Tirar extra, uns né? trocos a mais e tal. É. E aí Sim, acaba se sim. apaixonando. É um negócio Pois é. assim, cara. E aí foi isso. Eu fiz lá o teste, né, para entrar lá no Senac e foi muito bem, assim. E aí eu comecei, né, primeiro um curso de desenvolvimento web, aí depois surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de programação orientada a objetos, com Java e tal. E, enfim, aí eu fui fazendo esses cursos, tive a oportunidade de criar a ementa do curso de Ruby on Rails. Foi um dos, eu não lembro se Legal. foi o primeiro, tá? Mas assim, foi um dos primeiros. Eu fui uma das primeiras pessoas a montar um curso de Ruby on Rails lá no Piauí. Isso em 2015, e na época tinha muita empresa que estava, né, contratando com Ruby on Rails, assim, então tinha uma demanda de pessoas querendo esse curso. E aí a própria coordenação lá do curso me pediu assim, para ajudar, né, a montar o plano, né, de estudos, lá, o plano de curso. E aí eu acabei ficando muito nessa área lá trabalhava durante a semana e à noite ou final de semana eu fazia esse complemento, né, esse segundo trabalho aí como pessoa instrutora, né, dando aula presencial. Lá no Senac tinha os laboratórios, então como eram cursos menores, né, sei lá, de 2 meses, 2 meses e meio, era bem intenso, sim, mas era bem legal. A dinâmica de estar ali na sala e você vê a pessoa programando na sua frente, e aí, sei lá, tinha um momento da aula que eu colocava para as pessoas fazerem exercício, e aí as pessoas iam lá, tentavam fazer, e eu ia, na hora mesmo ali, instantâneo, ajudar a pessoa com a dúvida, né? Então era dinâmica bem
diferente do que hoje em dia, né? Na Dive, que é uma aula remota, que as pessoas estão lá na máquina delas. É, Então é outra dinâmica, né? É bem diferente, assim. Eram turmas menores, sei lá, de 10 pessoas, 20 pessoas. Inclusive, eram turmas muito diversas entre si. Tipo, a turma geralmente tinha um público-alvo. Tinha algumas turmas que era uma parceria com a prefeitura ou com o governo, não lembro bem, mas que eram mais voltados para adolescentes. uhum. Outros, assim, mais abertos, né? Tipo, um público mais velho. Então, lidei com vários públicos diferentes, assim. E era bem desafiador, né? Cada um do seu tipo, assim. É Mas legal porque daí você assim, vai aprendendo a lidar com gente diferente, né, cara? com Isso aí também é certeza. doido. Nossa, foi muito aprendizado. Então, tipo assim, uma coisa é lidar com um adolescente, outra coisa é lidar com uma pessoa, sei lá, 30, 40 anos, que às vezes Uhum. já tem uma experiência prévia, né? Então tem dinâmica diferente, assim, tanto coisas boas como coisas ruins, né? Todos os aspectos, assim. Mas é muito desafiador, me ajudou muito, assim, a acender esse estalo de trabalhar com educação e tecnologia. Então E aí você foi focou isso. nisso depois, na sua carreira. Então, eu acho que em nenhum momento eu foquei assim, agora eu vou virar uma pessoa educadora. Eu Aconteceu. gostava, foi acontecendo, né? Foi Uhum. acontecendo. Tanto é que eu passei um tempo sem trabalhar com educação e tecnologia. Eu trabalhei no Senac entre 2014 e 2018. 2017, eu acho. E aí teve uma época que eu queria dar um tempo. Mas, inclusive, teve uma época no Senac que eu larguei meu trabalho de programação e fiquei trabalhando só com turmas. Porque apareceu uma época que abriu muita turma, então eu tinha a oportunidade de trabalhar de manhã, de tarde e de noite só no Senac. E aí foi a época que eu fiquei só como pessoa educadora. Uhum. Mas aí também pesou um pouco o outro lado, assim, senti um pouco falta de estar programando um pouco. Então acabou Entendi. sendo uma coisa muito assim, tem épocas que eu foco em educação, tem épocas que eu É, foco em codar, acho que é meio cíclico, assim. isso Mas é comum. foi uma experiência bem interessante. É bem comum esse período de luto, cara. Quando você fica bastante tempo na área técnica, depois você vai ser professor, e aí você para de codar, de mexer Sim, ali e tal, aí dá esse. E aí, mano? Aí eu vou ficar pra trás, não sei o sim, quê, dá saudade e tal. Eu acho que é mais ou menos o que o jogador de futebol pensa, velho. A hora que ele vai parar de jogar bola, entendeu? Ele vira técnico. sim. A falta do fazer, né, de se colocar numa situação, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, né? É muito do você ser uma pessoa programadora se envolve você se colocar desafios, né? E a partir do momento. E às vezes é muito fácil cair num ponto de uma zona de conforto, estagnar. Mas uma coisa que eu acho que principalmente nesses últimos dois anos abri muito minha mente foi essa questão do. Que é um termo que o pessoal tem falado bastante aí no LinkedIn e outras redes sociais, né? Que é o lifelong learning, né? Que é esse Uhum, aprendizado ao longo da vida, né? Que é nunca parar de estudar, tentar sempre de olho nas tecnologias novas, por mais que você não vá aplicar elas ali no seu trabalho, mas ficar acompanhando o que é que tá, né? Não necessariamente só novidades, mas, por exemplo, alguma ferramenta de nuvem, de cloud ou DevOps, que eu acho que é interessante, para você ter ali no seu canivete suíço, né, de habilidades, de hard sim. skills. Porque em algum momento, pode ser que você não use agora, mas pode ser que em algum momento faça sentido usar, né? Ou então, para a gente que trabalha com educação, pode ser uma oportunidade de criar ali algum material que você acha que tem, por exemplo, principalmente assim de linguagens que não são tão visadas assim. Vou dar um exemplo, Golang. Hoje em dia está mais diferente, eu já vejo que tem muito mais material a respeito de Golang. Mas até uns 5 anos atrás era totalmente assim, era muito difícil encontrar algum conteúdo sobre Golang, né? Então, assim, até você se colocar nesse desafio de aprender alguma coisa nova, primeiro para sair da zona, né, de conforto, da mesmice, e eventualmente você transformar isso, né, num curso, num vídeo, nem que seja um tutorial lá no YouTube ou um blog post, né, para você falar a respeito, já é algo interessante. Mas eu acho que esse é o principal desafio de quem trabalha com educação, né, se manter atualizado com o mercado, É. né? Acho que é o grande
dilema de trabalhar com educação e tecnologia. E tem que ficar, né, cara? E assim, não necessariamente só em parte técnica, né? Então, pô, por exemplo, eu gosto bastante de ler sobre carreira, Sim. sobre assuntos assim que são complementares, né? Não são necessariamente ali, pô, eu não vou melhorar a forma como eu escrevo código, mas eu vou melhorar, de repente, minha gestão do tempo, a forma como eu me comunico e tal, né? Que são outras habilidades também que são fundamentais, cara. Nossa, e você tocou num Vai assunto melhorando. aí que, para mim, foi uma grande virada de chave no ano passado, que é essa questão de gestão de tempo. Eu também tenho feito isso, de intercalar mais meus estudos entre hard skills e soft skills. Né? Uhum. Geralmente eu tento fazer, sei lá, um curso de hard skills e depois um de soft skills. Né? Cheguei, inclusive, você na própria Tribe, né, organizou um de oratória, que isso me ajudou bastante, assim, desenvolver mais nessa parte de educação, mas cheguei a fazer outros cursos de oratória também para desenvolver minhas habilidades, né, ali na execução de uma aula. Mas eu acho que realmente é muito importante estar no radar essa questão de desenvolver em paralelo soft skill e hard skill, assim, não investir só em, vou aprender aqui 1000 linguagens diferentes, mas não aprender coisas básicas como gestão de tempo. E assim, para mim uma virada de chave foi esse livro aqui, ó. Esse livro chama Faça Faça tempo. Tempo. Ele é escrito por dois caras que eram design de produto do Google e eles falam sobre, né, como ter uma gestão de tempo no mundo que a gente vive hoje em dia, né? Que a gente tem redes sociais, distrações, principalmente para quem trabalha remoto, isso eu acho que é muito mais potencializado, né? E de questões básicas, como, por exemplo, você ter uma rotina de exercício físico, que isso vai te dar energia e disposição para fazer as coisas no dia a dia. Então, foram leituras assim que também transformaram muito o jeito que eu trabalho, né? De encarar ali o meu dia, né? Como é que ele vai começar? Quais são os horários que eu sei que eu sou mais produtivo? Quais são os horários que eu sei que eu não sou tão produtivo? E equilibrar isso, né? Para buscar, assim, estar sempre, né? E, é, atrás da excelência, né? Que eu acho Uhum. que é muito importante esse processo de se conhecer como profissional, entender os seus limites, até entender, assim, por exemplo, essa questão de não cair na zona de conforto, que é reservar um espaço na sua agenda para você desenvolver suas habilidades, né? Sejam de soft skills, de hard skills, assim. É. Então, foi algo que me ajudou bastante. Eu li, nos últimos 2 anos, li muita coisa sobre hábitos. Atualmente eu estou lendo aquele Hábitos Atômicos, do James Clear, que é um livro muito bom. Ele fala muito sobre, assim, de onde que surgem os hábitos, como é que você mantém hábitos bons, como é que você se afasta dos hábitos ruins. E eu acho que isso, assim, para uma pessoa, serve para qualquer profissional, Uhum. mas para uma pessoa desenvolvedora, assim, que trabalha com computador e que às vezes acaba. É muito fácil cair na distração das redes sociais e você passar Puta horas e vida. horas, sei lá, no próprio LinkedIn. E você fica lá rolando, Ah, rolando o a pessoa feed. que tá nos ouvindo agora, você acha que ela tá parada ela assistindo a gente, cara? Claro que não, ela tá Não. trabalhando, ela tá fazendo outra coisa e tá abrindo do lado ali só escutando, entendeu? Tá É assim, no a gente vai modo fazendo um monte de multitask, coisa ao né? mesmo tempo. Sim. É, Então, realmente, essa questão de ponderar, de equilibrar bem, assim, né? Desenvolver todos os aspectos todas essas habilidades. E é legal que uma coisa vai retroalimentando outra, né? Eu acho que a partir sim. do momento que você vai tendo mais hard skills, você se sente mais confiante em evoluir suas soft skills, e uma coisa leva a outra, e aí vira um ciclo virtuoso, né? É uma coisa que eu acho que eu tenho evoluído muito, sim, nesses últimos E tempos. até também momentos pra pausa, né, cara? Falar Com assim, não, certeza. pô, não vou fazer nada agora, ou sei lá, vou fazer alguma coisa que eu gosto, que não tem a ver necessariamente com o meu trabalho e tal. Porque Sim. às vezes a gente acaba vendo os coaches de LinkedIn, né? Sim. E aí você vê, fala assim, nossa, cara, mas para eu evoluir eu vou ter que ficar fazendo curso um atrás do outro, eu vou ter que estudar todo dia e me lascar durante muito tempo. Às vezes não, cara, às vezes assim, é importante você pegar e falar assim, não, hoje eu não vou fazer nada. Hoje por exemplo, vou parar aqui, eu vou assistir o jogo do meu time lá né, vou comer um lanche, sei lá, cara, o que você vai fazer, entendeu? Vou descansar minha cabeça, vou ficar com algum amigo que eu gosto, vou, sei lá, fazer qualquer coisa. É importante também, né? Você não ficar nessa noia gigante aí de ficar tendo que você tem que estudar o tempo inteiro. Senão você cansa, né, cara? A nossa vida é tão cansativa, você já acorda, você tem que fazer tanta coisa, além do trabalho,
Cada pessoa aí tem os seus afazeres, a sua própria vida, você faz um monte de coisa, cara. Né? Você, sei lá, então calma também, né? Aí a gestão do tempo é importante por isso, né? Como é que você consegue fazer tanta coisa em tão pouco tempo? Às vezes é uma questão de organização, né? Então, ó, sei lá, tem até o pessoal usa essas técnicas para emagrecer também. Que é o seguinte, ó, você precisa comer pizza 5 vezes por semana? Não, né? Fala, ó, mas também falar assim, não, vamos tirar tudo, não, compra uma vez, cara, uma vez por semana, você passa de 5 para uma, né? Você já dá uma diminuída e tal, e não sei o que, você vai reorganizando aos poucos, não fazer, eu não gosto muito de movimentos radicais assim não, sabe, por exemplo, eu não gosto de ler, a pessoa não gosta de ler, aí você fala assim, não, lê esses 3 livros aí. A pessoa compra 3 livros para ler de uma vez. Não vai, cara. Não vai dar certo, entendeu? Lê só um pouquinho, depois vai aumentando, vai ganhando gosto, né, daquilo. Aí vai melhorando. Questão de mudança de hábito, né? Você falou aí do hábitos atômicos. Você vai mudando um pouco do seu hábito aí para melhorar a sua vida de alguma forma, né? Isso reflete no aprendizado, reflete em soft skills, em hard skills, em tudo, né, cara? E é bem aquela história, né? Que não é uma corrida de 100 metros rasos, né? É uma maratona. Porque às vezes as pessoas veem assim, poxa, não, vou aprender aqui, tá falando Golem, vou pegar aqui o carnaval, 5 dias de carnaval, vou passar aqui 6 horas estudando e vou aprender Golem. Tipo, não é assim, cara. Você tem que dar um tempo para as coisas, né? Eu acho que isso que você falou também dos momentos de pausa, de descanso, que é uma coisa que o livro aqui fala bastante, né? Que o seu corpo é como se fosse um smartphone. Ele tem uma bateria que você tem que recarregar essa bateria todo dia. E tem várias formas de recarregar essa bateria, né? Com lazer, entretenimento, exercício físico. Então, Com sono. Com sono. Muito importante, tipo assim, não vai sacrificar lá seu sono. É. Tudo bem, tem épocas que você precisa dar um gás, está participando de um processo seletivo, precisa de alguma coisa que vai cair naquele processo seletivo. Até aí pode ser, mas quando isso vira uma constante, aí que é o problema. Tipo, né, você passa a viver num ritmo que não é sustentável, né? Então, seu corpo uma hora vai chegar lá o burnout, né? Ele vai reclamar, velho. Sim, sim. Então esse processo eu de mesmo, se cara, descobrir. deu uns pipocos em mim uma época aí, bicho. Eu boto fé. Tipo, questão de saúde, a gente acaba, o pessoal glamoriza muito o home office, assim, né? E lógico, pô, é muito bom por muitas razões e tal. Só que ele tem um dos perigos dele é você falar assim, puta, eu já tô na minha casa, cara. Eu tenho essa tendência. Por mim, eu não saio daqui pra nada, velho. Entendeu? Eu tenho. Tipo, eu tenho dificuldade, tipo, cara, eu já tô aqui. Já tô onde eu moro, tem tudo que eu preciso. Eu vou sair daqui, cara, pra ir em outro lugar pra quê? Né? Deixa eu ficar aqui. Então aí você não sai, aí você não faz atividade física, você não vê outras pessoas, você não interage, você não faz nada. E aí vai ficando mês a mês, mês, sentado o dia inteiro e tal. Uma hora o corpo fala assim, mano, deixa eu te falar um bagulho. Não dá não, cara. Sim. Resolve e tudo aí. vira gatilho, né? Tipo, você tá no mesmo ambiente, assim, poxa, às vezes, sei lá. Você pega um celular, cara, você escolhe lá um negócio, vem, entrega pra você comer, você não precisa nem sair. Sim. Isso aí é um perigo danado, bicho. Puta Nossa, vida. a vida sedentária assim, ela é muito boa. Muito, mas também cobra conta, né? Se você não planejar a longo prazo, né? Inclusive, eu mudei muitos hábitos, assim, para poder adaptar assim, essa rotina. Porque eu já estava acima do peso, tava tendo muito problema, assim, de pele, por não, sei lá, cara, Vitamina não D pegar sol. negativa. Sim. Pega 1 minuto de sol por dia. Nossa, cara, eu tive só o sol indireto, a tela do computador o dia inteiro, e aí, sei lá, coisas básicas como às vezes, né, que a gente tava falando, poxa, você não precisa botar na sua cabeça que para ler você precisa ler 3 livros. Tenta começar lendo 12 minutos pelo dia. Tipo, vou reservar aqui, vou botar um relógio cronômetro 12 minutos. Não vou conseguir ler um capítulo inteiro, mas
às vezes só, sei lá, você lê metade de um capítulo, já é o suficiente, já você tá se expondo à situação de ler, né? Ô, E Renato, às vezes você pega gosto. eu tenho uma grande sugestão, cara, em relação a começar a ler. É o seguinte, todo mundo vai no banheiro cagar, certo? Sim, já Então, sei onde isso vai levar. é. Aí você fica lá um tempão, por quê? Porque você leva o celular, cara. Aí você fica lá, não sei o quê. Aí vamos supor que você fique aí os 15 minutos no banheiro cagando, com o celular na mão. Ao invés de levar o celular, cara, leva um livro, cara. Aí, ó, pronto. Você não vai cagar todo dia? Então, você vai cagar e ainda, ao mesmo tempo, adquirir conhecimento. Olha aí. Inclusive, isso lembra muito uma coisa que eu tô lendo agora no Hábitos Atômicos, né? Que ele fala assim, que é deixar o hábito fácil de fazer. Então, sei lá, às vezes você já Aí, deixa o livro lá no banheiro, que, tipo, é até mais higiênico, assim, do que você tá com o celular, né? Tipo, beleza, aí, não vai deixar esse livro botar na cozinha depois, né? Mas se ficar só lá no banheiro, acho que tá tranquilo. Tipo, se ficar só no mesmo ambiente ali o tempo inteiro, tá de boa. eu já vi um Mas professor uma vez que ele falava que 80% do conhecimento dele foi adquirido sentado em um vaso sanitário. faz sentido. Ele usava essa técnica. Inclusive tem muita. Felizmente, eu sou uma pessoa que passa pouco tempo no banheiro. Eu sou muito objetivo É quando eu vou. direto, entendi. Então, mas eu sei que tem muitas pessoas que, sei lá, passam meia hora, uma hora. Então aí já é uma oportunidade, né? Ou sei lá, você começou aí na academia, você vai fazer uma caminhada, não sei o quê. Eu faço isso, eu ponho um podcast, eu tô ouvindo ali Sim, uma também faço parada e bastante. tal. Cara, eu praticamente não ouço mais música na minha vida, velho. Não ouço Bota fé. música, cara, eu só ouço podcast. Eu Eu faço isso peguei bastante também. assim, nossa. E é legal que distrai, você vai aprendendo algumas coisas ali também, enquanto você tá fazendo outra coisa, né? É legal, pra aproveitar. E hoje em dia tem muito aplicativo de audiobook também, né? Você pega Sim. ali. Tem um. Eu não me pega o audiobook, cara. Eu Eu também tenho prefiro dificuldade a com mão ali. uns. De fato, eu também prefiro. Mas eu acho que assim, né? Se você tem a oportunidade, de repente A pode ser pessoa ali o tem que primeiro testar, né? contato. Faz o Sim. teste. Né? Isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas de fato, essa questão de deixar o hábito fácil de fazer, né? Que é muito o que o hábito atômico fala, que é, se você quer acabar com um hábito ruim, você tem que deixar ele difícil de fazer. Então, sei lá, né? Você se distrai muito com o celular. Não deixa o celular do seu lado no horário que você está trabalhando. Coloca ele, sei lá, no outro cômodo, né? A mesma coisa, quero deixar um hábito mais fácil de fazer, tipo, já deixa ali o livro, sei lá, do lado da sua cama, porque você já sabe que antes de dormir, você já vai ler ali, nem que seja 10 minutinhos. Eu acho que tem muito isso também, que é a importância dos pequenos passos. Que é, cara, se você estuda, lê 12 minutos por dia, ao longo prazo ali, ao longo de sei lá, de um mês, dá para ler um livro, né, dependendo do tamanho do Sim. livro, né? Se você pega aqui, poxa, tem um curso aqui de 60 horas. Se você tira 50 minutos por dia para estudar, dá para terminar esse curso, sei lá, em um mês, às vezes 2 meses, né? Acho que as pessoas têm que valorizar mais essa questão, tipo assim, ir devagar e sempre, né? E não ficar muito nesse ritmo intenso, até porque para quem já trabalha é muito difícil, assim, às vezes, poxa, acabar o dia, você ainda tem que estudar outra coisa. Mas É até difícil. conhecer a sua rotina, assim, tipo, poxa, eu acho, por exemplo, para mim, eu estou usando muito o horário entre 1 e 2 horas da tarde para poder estudar. Então eu já tenho na minha agenda lá um bloco. E eu acho que isso também me ajuda muito, assim, o uso de agenda, né? Google Calendar. Você criar os blocos de horário, né? Para você fazer aquela coisa. Então, por exemplo, eu tenho blocos de horário para estudar programação, alguma coisa. Por exemplo, atualmente eu estou estudando muito ferramentas DevOps. Então já tem um horário específico para estudar essas ferramentas DevOps. Tem outro dia que eu uso para estudar inglês. Então já fica lá na minha agenda. Já é o dia, é o horário de fazer. Tem uma aula na segunda, mas na terça-feira eu já tenho um bloco na minha agenda que é para fazer o exercício que o meu professor de inglês passou no dia anterior, né? E aí você Legal. vai criando essas rotinas. Não é fácil no começo, né? Às vezes é fácil ali você procrastinar, pular, mas eu acho que essa questão da consistência você tem que persistir e virar quase com obrigação, assim. Mas, óbvio, né?
respeitando seus limites, assim. E eu acho que até por isso também, que é não pensar grandes slots de tempo, né? Tipo assim, poxa, não precisa estudar 4 horas por dia, às vezes 1 hora, mas todo dia já é o suficiente. Às vezes eu digo todo dia ali, mas dia útil, né? Uhum. Não precisa necessariamente final de semana. Até porque realmente a sua cabeça precisa dessa circulação, assim, você vê outras coisas para dar essa limpada mesmo, para depois, no momento que você vai estudar, a sua mente tá mais receptiva, né, para receber novos conteúdos ali, Claro. aprender novas coisas, né? Então, realmente se conhecer, né, de entender a sua rotina, entender e fazendo as coisas aos poucos. Não é do dia para a noite que você vai criar um novo hábito. Você vai, tenta um dia, tenta mais uma vez. Se você vê, que é uma coisa que muito que esse livro fala, que é tenta 2 dias, 3 dias. Se você não viu que essa estratégia que você está tentando não deu certo, beleza, abandona essa estratégia, tenta outra coisa, né? E acho que esse processo e não seguir fórmulas mágicas, porque às vezes a galera vem muito assim, segue esse framework aqui de gestão de tempo que agora vai dar tudo certo. E não é Puta, assim, é muito é muito pessoal, uma coisa que individual isso aí, funciona, é. uma coisa que funciona para mim não vai funcionar pro Gus, não vai funcionar pro Oliva. Cada um vai ter seu jeito ali de encontrar. E, às vezes leva um tempo para você encontrar esse seu jeito. E também não é uma coisa estática, ela pode mudar ao longo do tempo, né? De repente, um hábito que você tinha já não faz mais sentido, você já coloca um outro hábito ali, já troca um horário, né? Então, né? Porque tem outros fatores externos que podem influenciar. Às vezes, Sim. sei lá, você muda de trabalho, o horário já é outro, né? Já a dinâmica dos horários que você vai estar mais puxado já é outra. Então, você também tem que ter esse jogo de cintura, né? Para se adaptar assim, às mudanças, aos fatores externos, né? Agora tem que querer, né, cara? Tem que começar pelo querer. Então, pô, quero. Então, beleza. Aí você vai com um pouco mais de facilidade ir atrás de melhorar e tal, né? Mas é importante esse processo. Renatão, você falou aí um momento, cara, que a gente tava conversando, né, sobre isso, de que a gente tem que ter um pouco de sair um pouco do trabalho, dar uma desestressada, não sei o quê. Ó, eu sei que você curte muito bandas de metal, cara. Sim. E aí eu queria saber qual que foi a onda disso aí, mano. Começou quando você era adolescente e tal, qual que é a sua pira? Porque você não é aquele cara que... Você é o fã mesmo do bagulho, né? Sim, sou. Inclusive, o fato de eu ter entrado na programação tem a ver um pouco com isso, mas eu já chego nesse assunto. Ah, Então, cara, eu tenho um irmão mais velho que, né, eu acho que, não sei se é o seu caso, se você tem algum irmão ou irmã mais velho, mas é muito comum que o irmão mais novo herda alguns gostos, adquira alguns gostos por causa do irmão mais velho. Foi o meu caso. Não só com música, mas com outras coisas também, por exemplo, quadrinhos, que ele também já gostava antes de mim e eu peguei esse gosto por entendi. causa dele. Então, tipo, né, o meu irmão já ouvia, meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. Então, assim, ele já ouvia algumas coisas, como, por exemplo, uma das nossas bandas favoritas, que é o Iron Maiden, né? Então, quando eu tinha 5 anos de idade, eu já conhecia Iron Maiden, porque meu irmão tinha 10 e ele já era a banda favorita dele na época. Então, teve muito essa influência do meu irmão mais velho. E os seus pais eram de É... boa, assim, cara, de você escutar essas paradas? Porque nessa Cara, época aí, sim. eu acho que era mais embaçado, velho. Que aí o pessoal Então, falava que não, é os bagulho do demônio e tal, sim, era sim. meio enjoado. Cara, de certo ponto, até eles estimularam um pouco. É mesmo? Assim, Olha aí. a minha mãe tinha um pouco de receio, mas ao mesmo tempo, todo aniversário do meu irmão dava 2 CDs do Iron Maiden pro meu irmão. Então, E pô, assim, umas ela. capas, tudo umas caveiras, uns bagulho feio, Sim, velho. sim, os demônios. Não, cara, mas nesse sentido, assim, eles achavam um pouco estranho, mas meio que ao mesmo tempo eles que incentivavam, assim, de comprar Legal. CD. É, o meu pai é uma pessoa. Os meus pais, né? O meu pai, ele gostava de música, assim, então ele já tinha contato ali com. Não, apesar de não ser só. Não ouvir só rock, né? Ele conhecia muito Queen, inclusive, que é uma das minhas bandas favoritas, mas o Queen foi uma banda muito importante aqui no Brasil, né? Por causa do Rock in Rio, e ele lembra Sim. na época que passou na TV e tal. Ele até fala que tinha um amigo dele que trabalhava com ele na época, que largou o trabalho, largou tudo para poder ir pro show do Queen no Rock in Rio. Nossa,
E hoje já é difícil fazer isso. Imagina 85, assim, cara, que não Nossa tinha um senhora. avião direito. É. Era muito O mais pessoal complicado. tinha dificuldade de ter acesso até às músicas, assim, não era um negócio tão Sim, fácil de você ter porque acesso, né, não cara? tinha, não tinha streaming, né? Era LP, cara. Ou É. era na LP ou era na rádio. A LP era muito caro, né? É, e a rádio, assim, né? Muito filtrado, assim, no que chegava. Mas enfim, então teve muita essa influência assim, do meu irmão, e aí com o tempo eu fui começando a gostar também. E, enfim, cara, é uma coisa que sempre teve presente na minha vida, assim, desde que eu me entendo por gente. E aí, principalmente ali na adolescência, eu fui começando a ouvir, comprando meus próprios CDs. E aí o que eu ia falar, né? Por que o metal teve um pouco a ver com o fato de eu Com entrar na programação. programação. Ah. Então, o que acontece, cara? Quando eu tava no meu terceiro ano do ensino médio, aquela época, né? De quem é que vai fazer vestibular e tal. E eu lembro que no meu colégio tava tendo. Muitas pessoas estavam se inscrevendo no processo seletivo do Cefet, que hoje em dia é o Instituto Federal, né? Inclusive, Uhum. acho que alguns estados ainda hoje é Cefet. Acho que aqui em Minas Gerais nunca mudaram para Instituto Federal. Mas enfim. E aí tava tendo esse processo seletivo para o curso de técnica informática que eu entrei depois, né? E aí, na época, assim, eu tava bem perdido, né? Sei lá, 16 anos, não sabia exatamente qual carreira eu queria seguir. Tanto é É que eu atirei decisão para. difícil demais, cara. Nossa Nossa, senhora. cara. Ainda mais quando, né, como eu te falei, eu não tinha referência, assim, uma pessoa programadora da minha família ou um amigo, né? Uhum. Então, assim, tanto é que nessa época eu atirei para tudo que é lado nessa questão de faculdade. Eu lembro que eu cheguei a fazer três vestibulares, um para a Universidade Federal, um para a Universidade Estadual e outro pro Instituto Federal, né? Que foi bem na época que teve essa transição aí. Mas deixa eu voltar logo pro assunto do metal e da programação. Tava tendo esse processo seletivo, né, pro curso técnico. Né, não era um curso superior, era só um curso técnico mesmo, era de 1 ano e Uhum. meio. E aí vários amigos meus lá, colegas da minha turma, lá do terceiro ano, estavam querendo fazer. E a prova desse processo seletivo era praticamente, eu acho que eram 40 ou 60 questões. Eu sei que era metade questões de português, questões e outra metade de matemática. E aí, na época, eu era muito bom em matemática, assim, tipo, só tirava 10 no colégio e tal. E eu era o nerd da sala, assim, principalmente para essas disciplinas de, sei lá, química, física, matemática. E aí o que aconteceu? Tinha um amigo meu, um colega de classe, que ele tinha uma muequeira, cara, do Megadeth, que é hoje em dia uma das minhas bandas favoritas. Né? E na época eu tava começando a conhecer o Megadeth. Aí esse meu colega de classe veio perguntar pra mim, ô Renato, e aí já junta um pouco com a questão da educação também. Que aí ele veio perguntar pra gente, ô Renato, não topa estudar aqui em conjunto com a gente, porque eu sei que tu é bom em matemática, então vamos estudar aqui junto pra prova? Aí eles até perguntaram se eu queria alguma coisa pra ensinar eles e tal, tipo, se eu queria algum tipo de remuneração que eles me pagassem. Aí eu olhei essa manhequeira dele e falei, não, eu só quero a manhequeira aí, cara. Porque o cara nem conhecia, assim, Puta, ele meteu uma permuta. metia uma pergunta. Aí eu falei, pô, faço o jogo com É. essa manhequeira. O cara nem conhecia a banda, velho. Ele ganhou de algum parente, alguma coisa assim. Nossa. E aí eu gostava muito da banda na época. É porque Beleza, eu lembro que teve uma época que teve febre mesmo de usar munhequeira de banda, assim, na sim, escola, sim, eu sim. lembro. E aí eu fiz, né, esse acordo com eles. E acabou que eles nem foram estudar comigo, porque a gente tinha combinado não estudar durante os intervalos. E aí nos intervalos eles saíam e faziam outra coisa. Ia Mas jogar ele me deu bola. manqueira. Mas esse foi um estalo para eu começar a estudar pelo processo seletivo, porque eu não estava nem muito animado para fazer essa prova, não. Aí, só que eles me chamando para estudar, eu acabei, tá, eu vou fazer também a prova aqui. Então eu me inscrevi e tal, eu estudei para poder ensinar para eles, né? E aproveitei para estudar para poder fazer, né? E acabei que entrei, né, no curso, e aí daí foi história, né? Que foi o meu primeiro contato assim, com programação, né? Então é engraçado, cara, como essas coisas meio que se juntam, né? Coisas aleatórias, mas que culminam ali num episódio específico.
Legal. É, porque você realmente é um. Eu vejo, de vez em quando eu vejo stories seu aí, você vai em Sim, show aí pra caramba e tal. E não só de com banda certeza. famosa, não. Você vai nos bagulho underground mesmo, velho. Sim, sim, cara. Inclusive, esse foi um dos motivos de eu ter me mudado aqui pra BH. Porque Belo Horizonte é uma cidade que É, o várias cenário é bandas de bom, né? metal começaram, né? Inclusive o próprio Sepultura, né? Eles começaram aqui nos 80, 83, 84. Tem várias outras bandas que não ficaram tão famosas como o Sepultura, né? Que ainda hoje estão na ativa, ou então bandas novas mesmo. Então, tipo. E eu sempre tive esse gostinho. Inclusive, outra época eu juntei essa questão do meu gosto de metal com a programação. Isso, porque em 2010, eu, junto com meu irmão, a gente fez um projeto que era para fazer a cobertura dos shows de metal lá de Teresina. Né? A gente ia pro show, ia fazer a resenha, tirava foto, e aí a gente publicava no Tipo um site. blog, assim. Tipo um blog mesmo. Só que em vez da gente pegar, sei lá, o Blogspot, o Blogger, aí a gente inventou, não, a gente vai programar nosso próprio site. E aí Da fui hora. lá com o PHP, montei lá o site, muito inspirado. Não sei se você conhece um site chamado Whiplash. É Não. o, é o principal site sobre rock e metal do Brasil. Inclusive, o criador dele é de São Luís, Maranhão. Ó. Hoje em dia, talvez nem tanto, que tem outros portais muito grandes que falam a respeito, mas assim, por muito tempo ele foi o principal site. E o mais curioso é que o layout deles assim mudou pouquíssimo nesse. Sei lá, o site deve ter uns 30, 35 anos. E o layout deles Tá assim mudou daqueles pouquíssimo. HTML1 lá, né? Cara, é uma coluna lateral assim, do outro lado, outra coluna, tipo assim, é praticamente os H1s. O cara só melhorou um pouco ali o CSS, mas assim, se você pegar os prints do site há 20 anos atrás, tipo, é a mesma estrutura Quase a de mesma layout, coisa. assim, ele só deu umas melhoradas de CSS para CSS3. E eu lembro Ah, que na é época eu me um inspirei estilo bastante. vintage, né? Sim, sim. É, tipo assim, um site leve, que tem muito acesso, então acho que isso, né, leve muito em conta para não encher de coisa, não ficar aqueles banners gigantescos, que é uma usabilidade às vezes que não é tão boa, né? É um site bem simples, assim, direto. E aí eu lembro que na época eu praticamente copiei o template lá, né? Tipo assim, vou montar um template igual aqui. Então fui lá com um pouco que eu sei de CSS, fui montando tipo o mesmo template e montei o site do zero, fiz lá o deploy do zero, com FTP, inclusive, que a gente estava falando agora há pouco. Então, assim, realmente foi uma coisa que sempre me acompanhou, assim, e sempre foi um catalisador de várias atitudes, assim, que eu tive durante minha carreira, né? O Ah, fato o de que a gente eu. falou, é portfólio seu. Você pegou um negócio que você curtia, Sim, foi lá, fez um site ali e tal, que não, pô, ninguém tinha, cara. Aí você foi lá, você fez. Aí, ó, né? exatamente. Né? E é muito legal, assim, quando você faz a parada que você gosta, assim, que te coloca um desafio, né? Foi bem interessante nessa época, assim, montar. Eu ficava mais na parte da programação, né? De montar o HTML, CSS, lá o JavaScript. O meu irmão, ele sempre foi muito. Já fez cursos de desenho, então ele sempre desenhou muito bem. Inclusive, teve uma época que ele trabalhou como tatuador. Então ele sempre teve muito mais esse contato com as artes, né? Aí ele ficava Uhum. mais responsável pela parte visual, tipo assim, de montar os Era o banners, designer. era o design, assim, de montar o logotipo e tal, né? E a parte do código ficava comigo, né? Até a parte do CSS mesmo, sim, tipo, eu ia lá e montava, né? Ele montava mais os banners. Eu lembro que ele fazia muitos banners em Flash, cara. E ficava bem Era legal, assim, difícil inclusive. demais, eu lembro. Nossa, Mexer com era. flash era triste. Mas, Mas ô, enfim, você é daqueles que se sente ofendido quando você é reduzido a. Ah, o Renatão gosta de rock. Você se sente ofendido assim? Não? Ou não? cara, Eu sei que tem gente que. Pra falar que metal é rock, o cara fica bravo. é. Não, eu aprendi a conviver bem com isso, sim. Até porque é isso que é o mais doido, que quanto mais você vai conhecendo, você vai vendo que esse mundo do metal, ele, na verdade, ele é cheio de vários pequenos nichos. Sim. Que tem um metal mais melódico, aí tem aquele metal mais extremo. Eu posso dizer que, de certa forma, dentro do metal eu sou um pouco eclético. Eu gosto de vários subgêneros, mas tem alguns subgêneros que eu gosto mais, né? Por exemplo, o metal melódico, que é aqueles metais mais agudo, que não é tão. Tipo Angra, assim, é um melódico.
Isso, o Angra é a principal. Halloween também, que é uma banda que eu gosto muito. Entre outras. Tá? Mas também gosto de algumas bandas de metal extremo, sim. E aqui em Belo Horizonte, inclusive, é bem mais comum ter bandas mais nesse espectro extremo, assim, do som, né? Que é aqueles com guturais, ou às vezes nem necessariamente com gutural, mas que é mais rápido, né? Mas não me incomodou, não. Acho que foi uma coisa que com o tempo você se acostuma. Você entende que quem tá do lado de fora assim, não vai ter a mesma visão que você Aham. tem, que você, poxa, passou uma vida inteira. Por exemplo, da mesma forma que eu sei que você gosta de. Acho que é de basquete, né? Que você acompanha, NBA. Eu não manjo nada disso, cara, de esporte. Então, assim, Sim, às vezes, poxa, eu falo assim, o Gus gosta de basquete, mas qual basquete? É do americano, que tem as derivações, né? Então, assim, tem. inclusive, eu acho bem legal a definição lá do Jovem Nerd sobre o que é ser nerd, né? Que ele fala, olha, o nerd é uma pessoa que gosta de um assunto mais que o superficial, né? Então tem vários assuntos assim que eu considero nerd, por exemplo, metal, que eu conheço mais do que o superficial, assim, eu gosto bastante. O mundo da programação também, mas tem outros assuntos que eu não sei nada, cara. Por exemplo, Fórmula 1, que minha esposa acompanha. Tipo, sei lá, cara, se perguntar sobre Fórmula 1, o máximo que eu sei ali é a Ayrton Senna, ela acompanha, ela vai todo ano pro GP aqui do, tem em São Paulo, né? Então, assim, Caramba. acho que tem muito disso, assim, envolve uma paixão, né? Quando você gosta daquilo ali, É. e você vira especialista naquele assunto, né? Então, E começa a gastar pesquisa. dinheiro naquilo. Sim, cara, principalmente com show. Esse ano, inclusive, vai ser um ano bem complicado pra mim, porque eu já tô com 2 viagens, ainda nesse período de semestre agendadas. Já tem um Tudo show pra ir em marcado no show. final do ano, que o Iron Maiden vai tocar. O Iron Maiden anunciou com um ano de antecedência, que agora em dezembro eles anunciaram que vão fazer um show em dezembro de 2024. Nossa Tipo, senhora. já tem show marcado pra, sei lá, 2025, cara. É muito, essa agenda de show, a galera tá marcando com muita antecedência. Porque de lado é bom, né? Que dá pra planejar com bastante calma, né? Mas eu Eles acabo indo têm. muito show. Sempre eles fazem aqui aqui em Curitiba tem um cenário bem grande também de show, cara. Toda Sim, hora sim, tem. cara. Inclusive Até tem mais do que. como é que chama o vocalista do Iron Maiden, cara? Eu não O Bruce manjo. Dixon. Ele Bruce tem uma Dixon. cerveja, não tem aqui Tem a. É uma Tropen, empresa aí de. É a The sei lá, um Trooper. negócio assim. De É a Trooper. The Trooper, que é o nome de uma Trooper. das principais músicas da Iron Man. Tem uma cervejaria aí que ela trabalha com. Ela é licenciada do Iron Maiden. É uma empresa aí mesmo de Curitiba. Acho que é Bud Eu lembro Brown, que não me eu engano. vi. E aí tem até um bar aí, se eu não me engano. Inclusive, Curitiba. Eu quase fui para Curitiba no passado por causa de um show do Angra que teve no Ópera de Arame, né? Ópera de Arame. Mas acabou que no final não deu certo para eu ir. Mas assim, Curitiba de fato é uma cidade que, inclusive, tem muito mais show do que aqui em BH. É bem. Eu que acompanho bastante essas bandas quando anunciam um turnê, eu vejo que é muito mais comum. Tipo assim, o padrão é de tocar em São Paulo, né? Isso é Sim, certeza. sim. Mas geralmente quando eles vão tocar em uma segunda cidade, pelo menos de uns 10 anos pra cá, é comum que essa segunda cidade seja Curitiba. De uns 10 Eles anos pra fazem num trás, lugar, cara, chama Pedreira Paulo Leminski. sim, sim. Diz que é um Eu lugar já da ouvi hora, falar. Itapachô. Eu nunca fui, mas o pessoal faz. Tem toda hora, tem show grande lá. O ano passado mesmo Eu teve acho. show do Guns também. Teve um show grande do Guns Sim. ali. Curitiba é uma cidade que recebe bastante show, sim. Acho que depois de São Paulo. Até uns 10 anos atrás era muito comum, tipo, sei lá, São Paulo e Rio. Tanto é que o pessoal tem até uns memes que Pô. falam assim: a banda anuncia turnê no Brasil. Tipo, duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Às vezes só Acaba o São Paulo, Brasil. assim. É, pô. Só isso, Brasil. Às vezes em Porto Alegre também o povo faz, né? Sim, sim. Porto Alegre, Acaba ficando pra baixo. Brasília também. Mas o que eu vejo que é mais comum é São Paulo e Curitiba, assim. São duas cidades que recebem bastante show. Inclusive, eu pensei, quando eu mudei pra BH, tipo, a minha segunda opção era Curitiba. Tipo, mas eu acabei mudando pra Só BH, por mas causa disso, só por causa da cara, por quantidade de vários show. fatores. Também. Inclusive, ó, fica aí o convite. Agora em março vai ter show no, na Arena da Baixada, no estádio do Atlético Paranaense, do Roberto Carlos.
Nossa, cara. Robertão? Pô, eu nunca fui no show do Roberto Carlos, mas deve ser legal, cara. Quem sabe um dia? É um Porque ele tem pouco uma fase. diferente, eu diria, ali, a vibe e tal, de um show de metal, né? Mas. Mas o Roberto tem uma fase rock and roll. Que ele lá nos anos Pior que 60, tem, né? ele tem. Quando ele começou, ele tinha uma banda junto com o Tim Maia e com o Erasmo Carlos. Até no filme do Tim Maia fala um pouco sobre essa fase que eles tiveram a banda juntos. Aí É, depois eu que não ele manjo saiu nada. do rock, e aí que ele começou a virar esse lance e tal, de ser mais focado assim no outro público, né? Mas ele começou como um roqueiro, assim. Mas deve ser doido, cara, ver um show do Roberto. Ele tocou recentemente em Fortaleza, no Réveillon de Fortaleza, se eu não me engano, assim. Eu não tava lá, mas meu pai foi, né? Porque o meu pai mora no Ceará. E aí vários conhecidos meus foram lá no show. Foi bem legal, assim. Deve ser uma experiência interessante. Não é o tipo de show que eu vou priorizar aí, mas sei quem sabe um dia vai tocar aqui de graça, aqui em BH. Por que não, né? Inclusive uma coisa bem legal, cara, que BH tem uma agenda cultural bem forte, assim, não só no rock. Então, apesar de ser o meu estilo favorito, eu, principalmente uns anos pra cá, eu tenho aberto mais minha mente para outros estilos, né? Tipo a MPB, até um pouco de rap. Então aqui às vezes tem Puta muito vida. show. Tem, por Entendi. exemplo, acho que vai ter o Criolo aqui de graça daqui a mês que vem, tipo, na principal praça que tem aqui em Belo Horizonte, no parque municipal aqui. Então, assim, também é bem legal. Belo Horizonte é uma cidade que eu gosto bastante por causa dessa diversidade cultural que tem aqui. Você tem de tudo que você quiser. E, inclusive, o carnaval daqui é bem diverso. No carnaval aqui teve vários blocos de rock, inclusive perto da minha casa e tal, tipo, com o Digão do Raimundos tocando. Então foi bem interessante, bem curioso. Caraca. Negócio meio aleatório, né? Mas tudo bem. Legal demais, Mega rolê cara. aleatório. Natão, é o seguinte: o ET Bilu, ele, quando veio à Terra, ele nos disse para buscarmos o conhecimento, né? Você aí já deu algumas dicas, né, de onde que você busca o seu conhecimento e tal, aí nos livros e tal, mas conta um pouco mais de detalhe, cara. Onde que você costuma ir para aprender alguma coisa nova e tal? Qual que é o seu esquema? A Cara, fonte da sabedoria do Renatão. ah, bom, para essa questão de soft skills, tem um aplicativo que ele acaba sendo a forma que eu faço a curadoria dos livros que eu vou ler. É um aplicativo que foi criado até por um amigo meu, um Ó, aplicativo chamado 12 Minutos, que ele é um aplicativo de ué, eu vou microbooks. olhar. Ele resume vários livros, inclusive vários aqui que eu mencionei, como Hábitos Atômicos, O Poder do Hábito, entre outros. E aí ele faz um resuminho que a pessoa consegue ler em 12 minutos, né? E aí eu leio lá, tipo assim, e aí eu vejo, pô, é interessante que essas ideias, né? É um resumo. E aí, Uhum. se eu vejo que é interessante, eu já coloco na minha lista de leitura para ler o livro completo, né? Um resumo, você não vai pegar todas as nuances que você vai ter lendo o livro É o completo, né? trailer do livro. É um trailer do livro, um spot ali, resumão mesmo. Então isso me Aham. ajudou bastante, assim, tipo, ó, tem tais livros aqui que eu acho interessante de ler. Então, nessa pegada aí, eu já li. Tô lendo agora o Hábitos Atômicos, estou na metade. Tava lendo antes o Nação Dopamina, é um livro bem interessante também. Aí já Aham. li O Poder do Hábito. Mas, assim, eu vou vendo um outro livro que você já falou aqui a respeito. Foi até a indicação de um colega aí na Tribe, que é aquele Seja Egoísta de Sua Carreira. Também é um livro muito, muito bom, Bom. do Luciano Santos, né? Então, assim, eu fico antenado, assim, né, nesse aplicativo, mas também muito em redes sociais. Esses dias, por exemplo, aleatoriamente, eu peguei uma indicação de leitura no LinkedIn de um livro chamado Nascido para Correr, que fala sobre um jornalista que foi conhecer uma tribo nos confins do México, que é uma tribo muito conhecida por ter corredores muito bons. E aí esse cara foi lá descobrir qual o segredo por trás dessa tribo correr tão bem. Que já não tem tanto a ver com essa parte de soft skills, mas eu fiquei muito curioso, né? Porque eu Uhum. voltei a fazer atividade física atualmente. Então, às vezes, eu vou lá, vejo alguém falando, comentando sobre algum livro, assim, no LinkedIn, já, já anoto.
Para essa parte de programação, acho que assim, tem os clássicos, né? Tem os livros ali do Bob Martin, ali, o livro de arquitetura Clean limpa, Code e engenharia tal. Clean Code, né? Apesar de não ter terminado nenhum desses, mas já comecei vários. Ah, mas é Eu tenho, livro que inclusive. não é igual de Não, ler, assim, né, cara? É mais de consulta e tal, né? sim, sim, você vai ver ali um pouquinho sobre SOD, aí você abre ali o capítulo, lê um pouco a respeito, né? Mas eu venho tentando ler também realmente muitos livros técnicos, assim. Eu acabo, às vezes, preferindo fazer algum curso, mas gosto de fazer essas leituras também, né? Eu mencionei agora há pouco aquele livro sobre PO, né, o Nine Bottles, que eu acho também bem legal. Não tem em português, só tem que é uma autora lá específica que fez, o nome dela é Sandy Metz, mas inclusive ela tem várias palestras falando sobre PO, bem interessante, sim. Mas é isso, cara, eu tento ficar muito pegar muita indicação, né, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas ali no LinkedIn. Então eu vou anotando, eu tenho até um tipo. Eu sou uma pessoa que usa bastante o Notion para Uhum. tudo na minha vida, desde gestão financeira até um diário que eu mantenho lá do que eu fiz durante o dia. Pô, dá pra você E criar software no Notion, cara. O sim, bagulho é bruto cara, demais. a parte de banco de dados do Notion é muito boa. Então, por exemplo, eu tenho uma página lá no Notion que é um backlog de leitura. Tipo assim, os livros que vou. Em algum momento eu vou ler. Quando eu terminar de ler aqui o que eu tô lendo agora, já tem um próximo lá que eu já coloquei na minha fila, né? Eu vou dando Então, sempre. coraçãozinho na Amazon. Ele vai É, uma adicionando na boa lista também. de desejos. É bom também. Mas é isso, cara. Eu acho que leitura ajuda muito, mas para isso você tem que criar esse hábito da leitura, que não é algo É, fácil no começo, mas depois que você cria, não pega é. o gosto, desenrola bem. Eu acho que dá uma sensação de recompensa quando você termina um livro, assim. Mas, obviamente, né, não virar. Porque às vezes você pode tender a ideia da produtividade do lazer. Tipo assim, vou ler 20 livros, aí você lê num ritmo só para terminar de ler, né? Então, às vezes eu gosto muito, por exemplo, ler 2 vezes o mesmo capítulo. Que aí a primeira vez eu vou fazendo notas, na segunda vez eu tento refletir mais sobre aquilo que a pessoa, que o autor está tentando, né, transmitir. Mas é isso. Ficar antenado aí nas dicas. Bom demais, cara. E por que essa pessoa que tá olhando no meu olho agora, ou no seu olho agora, Ah, não deveria ser dev back-end? vamos lá. Nossa, pergunta difícil, hein, cara? É, porque normalmente é por que deveria? Não, eu quero saber o porquê que não deveria. É, é difícil responder, mas vamos lá. Se você é uma pessoa que não gosta de pensar em regras de negócio, em criar fluxo, criar processos, de tentar automatizar alguma coisa, eu acho que você não vai desenrolar tão bem, né? Eu acho que a ansiedade de às vezes ver uma coisa funcionando pode afastar muito, né? Essa questão, tipo, poxa, eu vou só codar para ver o negócio me retornar um JSON. Então, assim, poxa, eu vou escrever, sei lá, 20 É. arquivos em 30 É. pastas diferentes para ele me retornar um JSON. Então, assim, eu acho que esse lado é um pouco assustador no início de escrever, 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 quando o resultado não é tão tangível, né? Então, você não deveria ser o dev backend se você não gosta de pensar Coisas sobre abstratas. problemas, sobre coisas abstratas. Mas, de outro lado, vai te ajudar a desenvolver habilidades que vai te ajudar a pensar melhor, né, no front-end. Porque assim, acho que a galera também fica muito na ideia, pô, vou focar aqui o front-end e só montar aqui minhas telas, meu formulário, minhas listas, mas tá, mas de onde que vai vir esse dado da lista? Para onde que ele vai? O que vai acontecer entre esse botão e a próxima tela, né? Então, assim, eu acho que se você pega esses, né, tem essa curiosidade de saber o que vai acontecer por debaixo dos panos, como por exemplo, o que acontece quando você se cadastra lá num banco? O que acontece quando você faz um Pix?
Que, tipo assim, não é mágica que vai acontecer. Tipo, Não. a grana vai sair da sua O Pix conta. é quase mágica, cara. Ó, eu vou falar pra você, velho. Tipo, o dinheiro sai de um banco, vai pro outro em milésimos de segundo. É uma espécie de mágica. Não, mas essa mágica é o back-end, né? O que é que tem tipo, por trás dessa infraestrutura? Que às vezes você vê, poxa, é uma coisa tão simples. Às vezes eu tenho um pouco essa sensação, mas, poxa, vejo assim, aplicativos grandes que você não vê aparecendo uma funcionalidade nova toda semana. Mas às vezes é porque aquela funcionalidadezinha que eles anunciaram, às vezes uma equipe passou 2 anos para poder fazer aquilo ali. Que a pessoa só clica o botão e vê uma coisa acontecendo. E Mas o tanto acontece, de infraestrutura que tem que ter por trás, de banco de dados, sistema de Nossa cache, senhora. pilhas, comunicação assíncrona, né? Então, assim, você não deve ser um back-end, você não gosta de abstrair coisas do mundo real. De transformar problemas numa sequência lógica e botar esse arcabouço inteiro para funcionar, para ver as coisas aparecendo lá na tela quando você faz uma requisição lá do seu front-end. Justo. Renatão, pra gente ir pro final aqui do nosso papo, cara, eu faço uma série de perguntas aqui de um nível de seriedade muito alto, né, e de uma contribuição tremenda para a sociedade brasileira. E aí é o seguinte, eu te dou 2 opções e você tem que escolher uma dentre as duas, sem ficar em cima do muro. Tem coragem? Tipo aqueles jogo rápido da Gabi, né? É. Vamos lá, vamos. Estamos aqui pra isso. É aquele negócio assim, só pra piorar. Falou, ó, eu vou te dar 2 opções. Você escolheu uma, necessariamente a segunda opção você tá jogando no lixo. Caraca. Okay? Tá bom. Aí piorou muito. Vamos que vamos. É igual aquelas perguntas assim, quem que foi melhor, Romário ou Ronaldo? Aí fala assim, ó, se você falar Ronaldo, Romário não presta. Entendeu? Sim. Vamos lá, cara. Pô. Polêmicas aí, mas... Angra ou Sepultura? Fácil. Marvel ou DC? Cara, eu sabia que você ia mandar essa, ó. Eu tava imaginando antes aqui coisa. Marvel, clássica. Marvel? Marvel. Eu tendo a responder isso também. O meu problema é o Batman, cara. Só ele. Eu tenho mas peraí, o problema é que você gosta ou que você não gosta do Batman? O problema é que eu gosto, né, cara? Então, tipo assim, pra mim, tira o Batman, o resto pode ir tudo pro lixo. Basicamente isso. Mas é desse que tem muito personagem legal, cara. Tem um conhecido meu, lá de Teresina também, que ele tem uma página muito interessante, talvez seja até visto algum meme dele, que é o Cantinho do Caio. Ele pega muito no pé do Batman, porque na verdade ele não gosta do Batman, porque eu acho que Batman não faz sentido naquele universo DC. É um ser humano no meio de um bocado de deuses, então... Mas tem a ver com o que você falou, tipo, sozinho ele funciona muito bem, mas quando ele tá junto com o resto da galera, ele tipo, é só um humano. Mano. Mas eu também gosto muito do Batman, cara. Mas como a Marvel, os heróis, assim, a maioria eu acho mais pé no chão, né? São menos deuses, assim. Então, por exemplo, o Homem-Aranha, o Demolidor, que é um dos meus personagens favoritos, assim, eu acho que as histórias são bem... Principalmente a parte da Marvel, que é mais pé no chão, assim, os heróis mais urbanos, assim, eu gosto bastante. O pessoal gosta, eu ouço bastante, assim, falar que gosta do Batman, mas por isso também, que ele, teoricamente, não é um super-herói, né? Ele é um cara rico que tem acesso a tecnologias interessantes. Sim. Mas ele não tem um poder natural dele, né? Sei lá. Pois é. Então vamos pra próxima aqui, então, Renatão. Let's go. Seguinte. Disco de vinil ou CD? Acho que a resposta vai surpreender, mas CD. Posso explicar por quê? Por quê, cara? Claro. Cara, saber. Primeiro, já teve alguns estudos que falam que o som do CD é melhor do que o LP. Porque até umas pessoas falam... Polêmica. Mas já fizeram alguns estudos que o som digital é melhor. Mas outra coisa que eu gosto muito do CD são os encartes. Com as letras, que tem todo um projeto gráfico. Alguns LPs têm, mas é mais simplificado.
Então, o LP tem um lado muito bom da capa maior, mas eu acho que o CD acaba tendo essas vantagens, assim, dessa... É mais prático, né, de carregar. Óbvio, hoje em dia com o streaming o mais prático é o streaming, mas tem essa questão da qualidade do som, que é digital, tem menos o risco ali de arranhar, que o LP é muito sensível. E tem essa questão dos encartes que, poxa, algumas bandas fazem bem, mas não é toda banda que explora bem essa parte de design gráfico ali do encarte, mas as bandas que trabalham bem isso, por exemplo, o Angra, o Iron Maiden. O Iron Maiden, por Tem banda exemplo, que faz até hoje, né? Faz questão de sim, fazer, porque pô, o fã gosta de ter para guardar a parada e tal, né? autografar. Eu tenho, inclusive, vários autografados aqui de várias bandas que eu gosto. Então, CD, mas o LP também tem um lugar especial no coração. Tem o seu valor. O LP do Robertão vale dinheiro, cara. Bastante. Você prefere ter um olho arrancado por um urubu ou programar em Java? Eu prefiro programar em Java. Nossa, cara, ficar sem olho deve ser horrível, velho. Não sei, cara. Tem um pessoal aí que tem um ranço tremendo com Java. Que pode preferir coisas inimagináveis. Não, ainda prefiro ter meu olho. Então, vale a pena programar em Java. Hoje em dia com o Copilot, né? Agora você não precisa mais saber programar mais nada. Só você saber usar o Copilot. Acabou. Pelo menos pra parte mais só chata lá tab. de montar. Pelo menos pra fazer o PSVM ali, é lógico que você vai ter que se virar, né? Mas essas partes aí ajudam muito. Você prefere ter o pescoço de uma girafa ou as pernas de um flamingo? São perguntas aqui de um nível altíssimo de. Não, tô vendo, tipo, quase um desafio de lógica aí. Quase um exame psicotécnico. Cara, eu acho que deve ser mais prático ter as pernas de uma girafa, que eu fico imaginando, ter o pescoço de uma girafa. Pra você que vive numa casa, num apartamento, deve ser, tipo, você vai viver esses Num show você ia ter uma vantagem grande. Mas, sei lá, de repente muita gente ia ficar incomodada. Por exemplo, eu mesmo fico incomodado quando vejo alguém mais alto que eu na minha frente. Então não deve ser tão legal a pessoa ficar, poxa, o show inteiro recebendo, sei lá, garrafada. Abaixa essa cabeça aí. Tipo, a pessoa tem que assistir o show sentado, assim. Porque se ficar em pé vai ficar atrapalhando as outras pessoas. Enquanto como pé de gasto não vai ser tão decisão. Assim. Você prefere nunca mais ouvir metal ou nunca mais programar em Java? Nunca mais programar em Java. Agora eu te peguei. Essa foi mais fácil. Aí, galera, mais um dev aqui que odeia Java. Aí. Yes. Como geral viés. Ele não disse isso em palavras, mas ele disse de outra forma, né? Você prefere ter um nude vazado no Slack do trabalho ou ter um nude vazado num grupo de amigos da escola? Você vai ter o nude vazado, Renatão. Cara, considerando que eu não interajo com mais nenhum colega de escola, eu acho que seria melhor estar nesse grupo da escola, porque provavelmente são pessoas que eu nem vou ver mais na vida, né? Colegas de trabalho é mais difícil, né? Beleza, você pode parar de trabalhar, mas eventualmente vai continuar trabalhando com você, então eu acho que a segunda opção aí é mais tranquilo, mais confortável. O Batman ser o Robert Pattinson pra sempre? Caraca. Ou o Nicolas Cage ser o Superman pra sempre? Cara, eu gostei do Robert Pattinson como Batman, então pra mim eu preferi o Robert Pattinson como Batman. Você tem coragem de falar isso, Renatão? Cara, mas de fato, é porque assim, a galera pega muito no pé do Robert Pattinson por causa do Crepúsculo, assim, mas ele fez muitos filmes legais, assim, depois. Você já assistiu aquele Tenet com ele, que é do Nolan? Não lembro de ter visto, não. Cara, esse filme é uma viagem. Literalmente, ele envolve viagem do tempo e tal. É um filme bem interessante. É o penúltimo filme do Nolan. É o filme que o Nolan fez antes do Oppenheimer. E o Robert Pattinson faz um personagem bem interessante nesse filme, assim. Então, eu gostei, cara. Mas você consegue assistir o filme
ver ele vestido de Batman e não lembrar que ele é o Crepúsculo. Cara, consigo. É impossível. Eu- Eu não acredito. Por um lado, é porque assim, eu só assisti um dos Crepúsculos na época que saiu. Então, assim, eu nem formei muito a minha cabeça ele como o vampiro lá do Crepúsculo. Mas, nossa, Fala que cara, ele é o Crepúsculo, na verdade, até não, enfim, só, né, ele tem acho um que é nome Edward lá e Cullen. tal. Sei lá. Mas, assim, cara, eu gostei muito do Batman com ele. Que eu acho que é uma das melhores versões do Batman que já fizeram no cinema é a versão com ele. Que é uma Eu coisa assisti que. no cinema esse, cara. Eu também. E, pô, o Batman no Porque. cinema é violento, porque Sim. tem um monte de explosão e tal, é muito Nossa, doido, cara. cara. Bem legal. E porque esse Batman é o Batman detetive, assim. Todos os outros, assim, tem um pouco, mas esse é o que mais explorou o Batman detetive. Eu acho que funcionou bem. É o Batman emo, né? Que eu escuto Nirvana. É legal. É Que ele tipo fica com o isso. lápis do olho. Você prefere que o Python desapareça imediatamente, agora, some, Ah. ou mais uma temporada de Breaking Bad? Cara, eu acho que o Breaking Bad encerrou tão bem que eu não queria mais outra temporada. Tipo, porque aquele medo. Uma das poucas séries que terminaram bem. Não, é Né? assim, ele meio que teve uma outra temporada que é Better Call Saul, que é uma derivada, e é tão boa quanto, não sei se você já assistiu, eu acho que inclusive em alguns pontos até melhor que Breaking Bad. Eu só não gostei muito daquele filme lá, o El Camino. Achei bem qualquer coisa, assim. Mais ou menos, Tanto é que por isso, tipo assim, foi uma tentativa de uma continuação de Breaking Bad, não foi tão legal. Então, pode deixar o Python aí, deixa essa temporada de Breaking Bad aí só no campo dos sonhos mesmo. O Python, né, que é praticamente um low code, né? Bom, você... Pô, não sei, cara. Solta esse cabo. Vamos seguir, vamos seguir. Você prefere fazer faculdade logo após o ensino médio, coladinho ali, ou tirar um ano sabático antes? Eu felizmente foi muito bom pra mim fazer logo que eu acabei. Né? Eu tive a oportunidade de começar mais cedo, então, mas eu acho que teria sido legal ter um ano sabático ali pra poder esvaziar um pouco a cabeça. Mas pra mim não, vamos lá direto e tal, porque tá no ritmo. Eu fico muito pensando assim, se eu tivesse tirado o ano sabático, eu teria perdido o ritmo de já estar estudando. Eu acho que manter entrar na faculdade já, logo após o ensino médio, tem essa vantagem que você já tá no ritmo de estudar, né? Quando você perde esse ritmo pra voltar a estudar, que é o que a gente tava conversando agora há pouco, né? Que é, sei lá, entrar nas Até outras porque você pessoas. termina o ensino médio com 17 anos, você não tem que descansar bosta nenhuma também. Pois é. Né? Sim. Tá aí. Renatão, como é que a galera te encontra, cara? Redes sociais aí e tal, vê ali, de vez em quando você faz uns reels ali interessantes de abertura. Eu não lembro se você fez, acho que você fez sim, cara. Eu curti você comprou não sei como é que chama, cara, eu sou ignorante nesse meio metal. Você comprou um kit assim e veio um monte de coisa do Edu Falaschi, cara. Sim, Falaschi? sim. Acho que é Falaschi que fala, né? Ex-vocalista do Angra. Achei legal. Pô, cara, tem várias bandas agora que estão fazendo esses box especiais, tipo assim, eles lançam um álbum novo, aí você pode comprar só o CD mesmo, mas às vezes eles fazem esses box que tem o CD, uma camiseta, uma caneca. Inclusive o Edu lançou um pôster. O Edu lançou um segundo daquele ali, que é do segundo álbum da carreira solo dele, que vem um copo Stanley, cara, dentro do box. Que isso? Nossa, cara, tipo assim. Óbvio, bem mais salgado, né? Deve ser caro pra caramba também. Mas é legal, assim, você ter, né? Tem outra banda que é, por exemplo, o Xamã, que também é desse Angra Verso que a galera chama. Que são bandas que surgiram a partir do Angra. Que vê um vinho, cara. Eu tenho esse vinho guardado e eu nem pretendo abrir ele. Interessante, sim, cara. Então, vamos lá. Redes sociais, né? LinkedIn eu tenho tentado publicar conteúdo no LinkedIn esse ano.
Renato Souza Filho, se não me engano. Mas pode procurar lá, Renato Filho. Se você vê um cara com a camisa da Tribe, provavelmente sou eu. Que mais? Redes sociais, Renato Souza FH. Geralmente a maioria das minhas redes sociais ou é Renato Souza Filho ou Renato Souza FH. Algum desses dois. Eu não sou uma pessoa tão ativa assim, eu sou meu low profile nas redes sociais. Então, assim, é bem comum eu, de repente, um dia fazer 10 stories e passar 3 semanas sem publicar nada. Eu não sou... Eu sou um pouco assim também, cara. Instagram. Então... Nossa. No Instagram também. Então, meu Instagram é mais coisas pessoais mesmo, né? Quando eu vou com um show, então colocou pra uma coisa, ou então... Atualmente eu tenho ido bastante ao cinema, assim. Esse ano eu fui ao cinema, assim, pelo menos umas 6 vezes. Então, às vezes eu volto, gostei do filme, eu tento falar um pouco ali sobre o filme. Então, falo um pouco sobre tudo, né? Pelo menos essas coisas que me interessam mais, assim, relacionadas à música, cinema, programação, um pouco mais além do LinkedIn. Então, procurei Renato Souza Filho, Renato Souza FH nas redes sociais, que vocês me acham. Top demais. Pô, valeu, Renatão. Valeu pelo papo aí, cara, por ter aceito o convite, batido esse papinho aqui comigo, compartilhado um pouquinho da sua carreira aí com a galera. Obrigadão, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço pelo papo e qualquer coisa estamos por aí. Valeu. Joia. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.